Lucas, o galã do campus da Universidade A, nunca teve as palavras querer, mas não conseguir no seu vocabulário desde o dia em que nasceu. Carros luxuosos, relógios caros, mulheres em fila para se lhe oferecerem. Não havia nada que não pudesse ter, apenas coisas que desprezava. Até aquele dia, conheceu Mateus. Mateus era o seu motorista contratado, de família pobre, de mau feitio, e tratava-o com frieza. Mas ele era simplesmente lindo. O Lucas estava disposto a ser gay por ele. Quem poderia imaginar? Perante a confissão apaixonada de Lucas, Mateus manteve-se completamente indiferente. Ele simplesmente olhou friamente e advertiu gravemente: não brinque comigo. Lucas. Ótimo, está aceso, este maldito desejo de conquistar. Capítulo 1. O Lucas tem passado por momentos horríveis nos últimos tempos. No passado sábado, saiu com a sexta namorada, Sofia. Tudo estava a correr bem, mas depois do filme, as palavras e ações de Sofia indicaram o seu desejo por uma relação duradoura com ele. Esta era a maior implicância de Lucas, sem dúvida. Embora ainda não se tivesse licenciado na universidade, ainda estudante de pós-graduação em Finanças e Gestão na Universidade A, como único herdeiro da família Lucas, Lucas já possuía um património superior a 100 milhões de yuans. A benevolência de Deus para com Lucas sempre foi demasiado óbvia. Não só possuía uma origem familiar distinta, como também um rosto cativante, aliado a uma aura inata de nobreza. Era, sem dúvida, o mais cativante de todos os galãs do campus da Universidade A. Lucas não tinha falta de mulheres e não tinha vergonha de as tratar bem. Mas nunca precisou ou acreditou nessa treta do amor verdadeiro. Antes de qualquer relação, fazia um pacto com a sua companheira, apenas discutir afeto, não amor. Desde que a outra parte aderisse a este princípio, o mestre Lucas poderia desempenhar o papel de um amante verdadeiramente excelente. Desta vez, foi Sofia quem teve o impulso de ultrapassar os limites. Lucas manteve o seu comportamento cavalheiresco habitual e não a culpou diretamente. Ele simplesmente sorriu e deu-lhe um Ferrari como presente de despedida. Em seguida, apagou todas as informações de contacto dela, bloqueando até a sua conta WeChat mais utilizada. Normalmente, o assunto deveria ter sido resolvido naquele momento. Mas Sofia não era de pegar leve. No domingo, ela perseguiu até ao bar que Lucas frequentava e discutiu com ele à frente de um grupo de jovens. E não foi só isso, pior ainda, ela até trouxe o seu próprio bajulador para irritar Lucas de propósito. O bajulador chamava-se Daniel, o único filho da família Daniel. A família Daniel tinha algumas ligações na cidade A, mas não eram nada comparadas com a família Lucas. Lucas inicialmente desvalorizou aquele palhaço como um assunto sério, mas quem poderia imaginar que este idiota arriscaria a vida para descarregar a sua raiva na sua deusa? Por volta das 7 horas da noite, este tipo estava à espreita na sinuosa estrada da montanha onde Lucas costumava correr. De repente, numa curva apertada, desviou-se e bateu no carro. O Lucas reagiu rapidamente, travando bruscamente, e felizmente nada de grave aconteceu. Mas a frente do carro bateu no guarda-corpo da estrada, e o impulso do seu braço esquerdo bateu com força contra o volante, fraturando-o instantaneamente. O amor sem graça e repugnante, a mulher que parecia um cão, o idiota que fazia o papel de bajulador, a dor excruciante do braço partido, o calor abrasador do verão e a chuva repentina que acabara de cair sobre esta cidade. Todos estes problemas, somados, deixariam uma pessoa normal louca. Nesse momento, Lucas acabava de sair da clínica ortopédica do Hospital Central City C, depois de ter engessado o corpo. Já estava escuro lá fora, mas a chuva continuava incessante. O céu estava encoberto por nuvens escuras, sem qualquer vestígio das estrelas ou da lua visível. Lucas não trouxe guarda-chuva, por isso comprou um de plástico transparente na loja de conveniência do primeiro andar do hospital e pediu ao assistente que o ajudasse a abri-lo. Este guarda-chuva era tão efeminado, como algo que um homem gay usaria. Lucas ergueu-o acima da cabeça com um olhar de desdém, saindo para a noite caótica e chuvosa. O seu carro desportivo havia sido destruído na montanha, a porta tinha riscos visíveis e o retrovisor estava torto. O carro de luxo tinha sido rebocado de volta para o concessionário para reparação, e o seu dono estava agora perplexo em frente ao hospital, tentando descobrir como apanhar um táxi. Esta foi a primeira vez na vida de Lucas que apanhou um táxi para casa. Não sabia que existiam aplicações para pedir corridas hoje em dia, por isso ficou ali parado, à espera. Passaram mais de 10 minutos, a chuva intensificando-se. As pontas dos sapatos de Lucas estavam encharcadas pela água que salpicava, mas não conseguia ver um único táxi vazio. Lucas, sentindo-se irritado, queria um cigarro, mas reparou que a sua cigarreira estava no bolso esquerdo das calças, fora do alcance da mão direita. Porra, praguejou, sem se conseguir conter, e pontapeou ferozmente a árvore à entrada do hospital. A árvore tremeu indiferentemente, deixando cair algumas folhas que se agarravam ao guarda-chuva transparente, um escárnio e um gesto de misericórdia. Isto era horrível. Depois da sua raiva impotente, as emoções de Lucas diminuíram gradualmente, talvez até tenham recuperado, e ele tornou-se subitamente indiferente. Tanto faz. Ficaria ali parado à espera, recusando-se a acreditar que esperaria toda a noite por um táxi vazio. Capítulo 2. Um táxi aproximou-se à distância.
Lucas olhou com desdém, apenas para ver uma pequena placa acima do para-brisas, com as luzes LED a indicar vaga. Finalmente, esperou. O mestre Lucas, incapaz de conter a excitação, correu para lá, sem se importar que a chuva lhe encharcasse as caras calças. O carro parou na berma. Lucas inclinou-se e bateu no vidro do passageiro, gritando: "Mestre, vai-se embora." O condutor baixou o vidro alguns centímetros, usando a abertura para falar com ele. "Para que direção o senhor vai?" "Sul da cidade, Mar Azul." O motorista parou por um momento e abanou a cabeça em sinal de desafio. "Desculpe, estou a fazer as malas e a ir para casa. Vou para norte, e não é no meu caminho." Fechou então a janela lentamente. O vidro estava coberto de gotas de chuva. Quando o táxi arrancou, inclinaram-se para baixo, criando riscas que fragmentaram o reflexo desfigurado de Lucas, deixando-o ainda mais desolado. Lucas endireitou-se, olhando na direção em que o táxi partira, com os lábios comprimidos em linha reta. Talvez por ter tido tanto azar, desta vez não levou a sério. Mas, para sua surpresa, o carro rodou menos de 10 metros antes de parar e recuar na sua direção. O vidro da janela baixou novamente. Lucas olhou para dentro do carro, encontrando os olhos profundos e escuros do condutor. O jovem, com uma mão no volante e a outra na alavanca da caixa de velocidades, observou Lucas por um momento por entre as gotas de chuva inclinadas. Depois, com um suspiro, disse em voz grave: "Entre." Lucas ficou atordoado, incapaz de acreditar que até um golpe de sorte tão pequeno lhe pudesse ter acontecido, apesar da sua total desgraça. O homem esperou 2 segundos e, quando viu que ele não se mexia, franziu o sobrolho e voltou a perguntar: "Ainda vais apanhar um táxi?" "Sim." Lucas recuperou finalmente a razão, fechou o guarda-chuva à pressa, abriu a porta e entrou. Na sua excitação, esqueceu-se que o banco atrás do condutor era relativamente seguro e sentou-se diretamente do lado do passageiro. Depois de estar do lado de fora durante tanto tempo, as pernas das calças e as pontas dos sapatos estavam molhadas. O guarda-chuva dobrado repousava sobre a porta do carro, com a ponta a pingar. O Lucas olhou para baixo. O tapete debaixo dos seus pés parecia gasto, com as bordas desfiadas. Menos de meio minuto depois de se sentar, o tapete estava úmido com gotas de água, criando uma tonalidade escura e baça que o fazia parecer ainda mais barato. "Desculpe, manchei o tapete", disse Lucas, desviando o olhar dos pés e olhando de soslaio para o homem que estava ao seu lado. O guarda-chuva continua a pingar. "Devo colocá-lo no porta-bagagens." O homem abanou a cabeça e disse: "Não há problema." Fez uma pausa e perguntou: "A Languille Bay Villa fica na Binging Boulevard, no 3º anel viário sul, certo?" "Sim." O homem cantarolou, lembrando-o: "Apertem os cintos." "Vamos." Lucas pestanejou, tirou obedientemente o cinto de segurança e afivelou. Assim que o carro arrancou, ele virou-se e disse: "Obrigado." O homem assentiu gentilmente em resposta, sem dizer mais nada. Do lado de fora da janela, a chuva continuava a cair, iluminada pela fraca iluminação pública como uma teia densa e interminável. Os vidros do carro bloqueavam o ruído exterior, e o único som vindo do interior era o do sistema de navegação, orientando o homem se devia seguir em frente ou virar no próximo cruzamento. Lucas recostou-se no banco, observando as gotas de chuva, intensamente iluminadas pelos faróis, e sentindo o calor seco do ar-condicionado. O carro rodou durante algum tempo antes de ele olhar para o homem ao volante. "Já agora, não disse que ia fazer as malas?" "Não fica no seu caminho?" perguntou Lucas. O homem olhou para ele no sinal vermelho e disse, sem expressão: "Ver-te parado à chuva, engessado, à espera do autocarro, é tão lamentável." "É mesmo." Isso era realmente algo bastante invulgar. O jovem mestre Lucas nasceu em berço de ouro e viveu uma vida de luxo, rodeado pelas estrelas que o adoravam. Esta foi a primeira vez na sua vida que ouviu alguém descrevê-lo como lamentável. Capítulo 3. Durante um longo trecho da viagem, Lucas permaneceu em silêncio, observando silenciosamente o perfil concentrado do homem enquanto conduzia, com a mente a divagar em pensamentos insignificantes. Era muito bonito, pensou. Lucas estava rodeado de homens e mulheres bonitos, mas a maioria deles era mimada e bela, como delicadas bonecas de porcelana numa montra, bonitas, mas idênticas, e sem graça ao fim de algum tempo. Mas este homem era diferente. O seu rosto não era propriamente requintado e a sua pele parecia descuidada. Mas as suas feições eram profundas, as sobrancelhas e os olhos definidos, e uma barba por fazer clara e verde adornava o seu queixo, irradiando uma masculinidade poderosa. Provavelmente não tinha muito dinheiro, uma vez que as suas roupas não podiam ser mais comuns. A t-shirt azul marinho de manga curta parecia mercadoria de vendedor ambulante, mas, vestida sobre ele, definia o seu físico suave e encorpado, estranhamente apropriado para o verão. Ao dobrarem a esquina, o homem olhou para Lucas. No momento em que os seus olhares se cruzaram, Lucas lembrou-se indecorosamente dos tipos duros que vira nas revistas. Mas não era como aqueles modelos masculinos. Não parecia oleoso nem pretensioso. Embora quieto, sentia-se terra a terra e reconfortante. Em suma, ele era perfeito. Os seus pensamentos vagaram um pouco.
Lucas encarou aquele estranho, um homem cujo nome nem sabia, e sentiu-se um pervertido. Mas não rejeitou os pensamentos que lhe continuavam a passar pela cabeça. Imaginou que era porque ultimamente estava a passar por momentos difíceis, e a aparição daquele homem fizera-o mudar de ideias. Era como um salvador a descer do céu, abrindo uma pequena fresta na noite chuvosa, lançando um ténue raio de luz. Por isso sentia uma afeição inexplicável por aquele homem. Talvez fosse porque o olhar de Lucas era tão avassalador que, passado um momento, o homem não conseguiu evitar perguntar ao passageiro que estava ao seu lado: "Por que é que continuas a olhar para mim?" "Nada, apenas sinto." Lucas hesitou, sem dizer a verdade, e, em vez disso, escolheu um assunto conservador e educado. "Estou apenas muito grato a si. Se não me tivesse ajudado, poderia ter tido de esperar à porta do hospital durante toda a noite." "Não, obrigado, só estou a tentar ganhar dinheiro." O homem fez uma pausa e acrescentou: "Mas da próxima vez pode reservar uma corrida por aplicação. Hoje em dia, a maioria dos táxis é aceito por aplicações, e é muito difícil encontrar um carro se esperar diretamente na rua." Lucas assentiu, mas ignorou a pergunta. Ele não precisava de uma aplicação de táxi. Se o mestre Lucas quisesse mesmo sair, a fila de pessoas que competiam para o levar estender-se-ia desde a entrada da aldeia até à avenida à beira do rio. Mas não gostava que ninguém lhe tocasse no carro e detestava ainda mais andar nos carros dos outros. Hoje era uma completa exceção. Mas agora que estávamos a falar sobre isso, o Lucas estava um pouco preocupado. Não vivia no campus e o seu braço machucado impedia-o de conduzir. Como ir e voltar do campus para a sua residência nos dias seguintes era uma dor de cabeça. Enquanto estava em silêncio e aborrecido, o homem recebeu uma chamada. Lucas reparou que o homem estava a usar fones de ouvido. Depois de apenas algumas palavras, a sua testa franziu-se ligeiramente e a sua voz desapareceu. "Hoje é o último dia. Podem prestar-me o seu carro por mais uma semana. Tenho pouco dinheiro e devolvo quando tiver. Por favor." Bip, 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 bip. O sinal de ocupado soou pelo auricular antes que pudesse terminar o seu apelo. Embora Lucas ouvisse intermitentemente, parecia compreender o que estava a acontecer. Sinceramente, não devia interferir nos assuntos de estranhos, nem tinha tempo para isso. Mas hoje, tudo era especial. Lucas, sem saber de onde vinha a sua amabilidade, tomou a iniciativa de perguntar. Capítulo 4. "Pediu este carro emprestado a alguém?" perguntou Lucas. A outra pessoa assentiu: "Sim. Para ganhar dinheiro." Não ouviu tudo. A testa do homem franziu-se. O seu tom era calmo, mas Lucas conseguia sentir a sua impaciência. Lucas ficou em silêncio. O homem assumiu o volante com firmeza e dobrou a esquina. O complexo de Vilas Mar Azul estava mesmo à sua frente. O carro diminuiu gradualmente a velocidade. Os últimos 200 ou 300 metros em linha reta demoraram quase 40 segundos. Durante estes 40 segundos, Lucas tomou uma decisão quase absurda. Depois de o carro parar, Lucas desafivelou o cinto de segurança e digitalizou o QR Code para pagar a corrida. Mas não saiu a correr do carro. Em vez disso, olhou para o homem perplexo ao seu lado e fez-lhe perguntas curiosas: "Precisa de dinheiro com urgência?" O homem olhou de repente para Lucas e disse cautelosamente: "Não peço dinheiro emprestado a estranhos." "Não acha que sou um agiota, pois não?" O homem não comentou, mas a sua expressão sugeria que provavelmente pensava que sim. Lucas riu-se da sua raiva. "Não, pá, como é que eu pareço um agiota?" O homem ainda franziu o sobrolho. "Então, o que quer dizer?" Lucas abanou o braço engessado. "Parti um osso, por isso não posso conduzir ultimamente. Estava a pensar se aceitaria ser meu motorista." O homem franziu os lábios, hesitando por um momento antes de responder. Lucas não queria ser rejeitado, por isso, antes que pudesse falar, tentou convencê-lo novamente: "Precisas de dinheiro, eu preciso de um motorista. É uma situação em que todos ganham, certo?" O homem talvez tivesse sido persuadido, ou talvez estivesse simplesmente desesperado por dinheiro. De qualquer forma, não recusou. Após um longo silêncio, perguntou: "E o salário?" "Salário?" Lucas não tinha considerado a pergunta. Instintivamente, quase deixou escapar: "Diz o teu preço." Lucas controlou a boca e, no momento crucial, considerou o orgulho e a dignidade do homem. Lucas pensou profundamente por um instante, mas continuava sem conseguir calcular o salário base para os motoristas. Assim, só conseguiu oferecer vagamente: "Dou-lhe um aumento de 50%, comparável ao salário mensal de um motorista a tempo inteiro no mercado. Que tal?" O homem fez uma estimativa silenciosa e perguntou hesitante: 6.000 por mês, está bem?" 6.000? Tão barato assim? Lucas ficou atordoado, e então os dois falaram ao mesmo tempo. "Como é que se chama?" "Se este preço." A outra pessoa fez uma pausa. Lucas repetiu: "Como te chamas?" "Mateus." "O meu nome é Lucas." Ele fez uma pausa e perguntou: "O que é que estava a tentar dizer?" "Quer dizer, se este preço for muito elevado."
Não é alto, interrompeu Lucas, sorrindo brilhantemente. Fechado. Capítulo 5. Faróis cortavam a chuva, iluminando o curto troço de estrada à sua frente. Lucas era um pouco misófobo, sentindo-se sempre reservado e repulsivo no carro de um estranho, e era-lhe quase impossível dormir. Mas tinha trabalhado durante todo o dia, de manhã à noite, e estava a sentir-se bastante cansado. E como o Mateus conduzia com tanta firmeza, adormeceu encostado à janela do carro. Quando acordou, o carro estava estacionado em frente à vila de Languiue Bay. A chuva do lado de fora da janela tinha parado em algum momento. O Lucas sentiu como se não tivesse dormido muito, como se tivesse acordado num momento de torpor. No entanto, o chão do lado de fora da janela, que deveria estar úmido, estava agora um pouco seco. Assustou-se, percebendo que o seu sono talvez não tivesse sido curto. Acordado. Mateus sussurrou na noite, as suas palavras isentas de culpa. Lucas virou-se para encará-lo, limpou o rosto e disse, desculpa, adormeci acidentalmente e atrasei-te. Mateus também o olhava, com o rosto inexpressivo. Disse calmamente, não há problema. A corrida é de 36. Como faço para pagar? Lucas. Ele estava realmente perplexo. Não tinha dinheiro em numerário e o seu telemóvel estava sem bateria, pelo que não podia transferir dinheiro. Lucas pensou por um momento e perguntou, sem se convencer, bem, já aceitou ser meu motorista, por isso vai cobrar-me separadamente por esta viagem. Mateus manteve-se impassível, dizendo, vamos ser justos. Estou a pedir emprestado o carro de outra pessoa. Lucas não teve outra alternativa senão confessar, não tenho dinheiro em numerário. Que tal adicionares-me no WeChat? Carrego o telemóvel mais tarde e depois transfiro-te o dinheiro através do WeChat. Mateus estudou por momentos, como se tentasse avaliar se aquele rapaz jovem e bonito era um burlão. O Lucas raramente se sentia encarado daquela forma e sentia-se um pouco desconfortável. Mas estava enganado, por isso não tentou impedir Mateus. O silêncio instalou-se entre eles. O olhar de Mateus voltou-se primeiro para o rosto, depois para baixo, e finalmente pousou no braço engessado. Finalmente, Mateus falou, dizendo calmamente, está bem. Lucas respirou de alívio, pensando que fazer-se de vítima pode, por vezes, ser bastante eficaz, mas o que lhe saiu da boca foi, obrigado, és um tipo tão porreiro. Mateus. Não havia necessidade de lhe dar o cartão de bom rapaz. Mateus não disse nada, abriu o ecrã do complemento de amigos do WeChat e entregou o telefone a Lucas. O Lucas pegou no seu telefone antigo, procurou o seu ID WeChat e enviou um pedido de amizade. Devolveu o telefone a Mateus, desafivelou o cinto de segurança e disse, já estou a voltar. Falamos pelo WeChat mais logo. Mateus assentiu e disse, certo. Lucas saiu do carro, os seus sapatos caros roçavam no chão molhado e meio seco, o coração dividido entre o vento, a chuva e o sol. Deu 2 passos em direção à aldeia, parou quando um pensamento lhe ocorreu e voltou para o táxi. Mateus estava prestes a sair quando o viu aproximar-se, a sua mão soltou-se da chave e baixou o vidro. O que se passou? Perguntou Mateus. Deixaste algo para trás? Lucas abanou a cabeça. Não, só queria perguntar, bem, se me podia fazer um favor. Mateus, que favor? O Lucas sentiu-se um pouco envergonhado, mas disse, o meu braço está ferido e não posso tomar banho. Será que podes entrar e ajudar-me? Mateus. O homem que estava no carro franziu os lábios e permaneceu em silêncio durante um longo momento. Lucas sentiu que era uma causa perdida. Mas quando estava prestes a dizer, esquece, ouviu Mateus perguntar, isso faz parte do trabalho do motorista? Lucas assustou-se, ponderando durante 2 segundos antes de perceber, não, é um serviço especial. Posso cobrar mais. Serviço especial. Extra. Mateus inicialmente sentiu pena dele e hesitou em ajudá-lo, mas aquelas poucas palavras diminuíram completamente o seu interesse. Ele disse friamente, eu só conduzo, não ofereço serviços especiais. Encontre outra pessoa. Com isto, voltou a fechar a janela e, sem hesitar mais um segundo, pisou o acelerador a fundo e arrancou. Lucas ficou ali parado, perplexo, a observar o táxi a afastar-se em alta velocidade. Demorou um pouco a perceber qual era o problema com as suas palavras. Capítulo 6. Quando Lucas regressou a casa, a primeira coisa que fez foi trocar de roupa. A sua misofobia tinha vindo a piorar nos últimos 2 anos, e sentia sempre como se as suas roupas estivessem cobertas de pó depois de andar ao ar livre. Se por acaso estivesse perto de um hospital, sentir-se-ia ainda pior, sentindo que as suas roupas não só estavam cobertas de pó, mas também de vários vírus e bactérias microscópicos. Por isso, o mestre Lucas nunca se permitia usar roupa de frio no quarto. Mas hoje parecia ser uma exceção. Depois de regressar à aldeia, parou à entrada, hesitando por um momento. No final, apesar de estar coberto de pó e germes, foi para o quarto carregar o telemóvel. O telemóvel estava no criado mudo. Como a bateria estava muito fraca, não ligava imediatamente, mesmo ligada ao carregador. Teve de esperar alguns minutos para recarregar a bateria.
Durante alguns minutos, Lucas ficou ao lado do criado mudo, a olhar para o ícone da bateria a piscar no seu telemóvel, perdido em pensamentos. Ele percebeu que estava a agir de forma estranha hoje. Percebeu também que era o motorista, Mateus, quem estava a provocar as suas palhaçadas. Mas porquê? Lucas não conseguiu responder de imediato. Passado um tempo, a bateria do telemóvel mal carregava. Lucas reuniu os seus pensamentos dispersos, inclinou-se para pegar no telemóvel, abriu o WeChat e aceitou o pedido de amizade de Mateus. Transferência por envelope vermelho, introduziu o valor, 100 yuans. PS, obrigado pela corrida de hoje. A corrida era de apenas 36 yuans, Lucas tinha pago mais algumas dezenas de yuans. Esta pequena quantia não significava nada para o mestre Lucas, nascido numa família abastada. Lucas não tinha outras intenções, apenas uma forma de expressar a sua gratidão. Se não tivesse encontrado Mateus hoje, provavelmente estaria tolamente à espera à chuva durante horas. Embora Mateus afirmasse estar a fazer aquilo pelo dinheiro, na verdade tinha-o ajudado. No seu coração, ele apreciava isso. Mas Mateus não parecia entender dessa forma. Logo, o Mateus recebeu o envelope vermelho. Mas alguns segundos depois, enviou-uma também para Lucas. Lucas, confuso, digitou, como assim? Mateus digitou um pouco devagar, e a mensagem, as pessoas estão a escrever, no topo do ecrã manteve-se durante meio minuto antes de Lucas receber uma resposta. Eu avisei-te, sem serviços especiais. Dou-te o troco. Lucas sorriu imediatamente e explicou, não se trata de serviços especiais. É apenas um simples agradecimento por me ter levado a casa hoje. Mateus não respondeu, lembrando-se apenas, pega no envelope vermelho. Lucas sorriu e abanou a cabeça, com preguiça de discutir por uma quantia tão pequena de dinheiro, pelo que clicou no envelope vermelho e recebeu os 64 yuan. Pensou por um momento e enviou outra mensagem a Mateus, és uma pessoa tão simpática. Mateus digitou durante muito tempo, depois parou de digitar sem responder uma única palavra. Capítulo 7. Depois de devolver o carro alugado, Mateus encontrou uma bicicleta partilhada na rua e pedalou durante mais de meia hora. Já passava das 11 da noite quando regressou a casa. A Lara tinha problemas cardíacos e não conseguia estar acordada até tarde, por isso já tinha ido dormir. Como de costume, Lara deixou a porta do quarto aberta. Mateus aproximou-se da cama dela em silêncio. Meio adormecida, Lara abriu os olhos e disse, Grog, irmão, voltaste. Mateus acariciou-lhe os cabelos e sussurrou, voltaste. Vai dormir. Lara cantarolou, virou-se e a sua respiração logo voltou a ficar profunda. Mateus olhou para Lara na penumbra por um momento, depois fechou a porta atrás de si e saiu. Depois de se lavar e voltar para o quarto, Mateus deitou-se na roupa de cama cinzenta e fresca e tirou um caderno do tamanho da palma da mão da gaveta da mesa de cabeceira. Registou o rendimento do táxi do dia na sua conta e calculou quanto ainda precisava para a cirurgia de Lara. Restavam apenas 4.500, por isso havia esperança. A cirurgia está marcada para 2 semanas, e o médico disse que é melhor depositar o dinheiro com uma semana de antecedência, para que só tenha uma semana para juntar os fundos. Mateus fechou o seu bloco de notas e colocou-o casualmente sobre a almofada, franzindo o sobrolho enquanto acendia um cigarro. Já tinha pedido dinheiro a várias pessoas, e o único que o poderia ajudar naquele momento era o jovem rico que acabara de conhecer. O Mateus não era do tipo tímido. Mesmo que o fosse, anos de luta tinham afiado a sua compostura. Pegou no telemóvel, com o cigarro entre os dentes, e enviou uma mensagem a Lucas. Não mencionou o dinheiro diretamente no WeChat. Simplesmente perguntou, onde está estacionado o seu carro? A que horas seria uma boa hora para eu ir buscar as chaves amanhã? Lucas demorou um momento a responder, está na garagem da cave da minha casa, mas não precisa de vir nos próximos dias. Mateus ficou desolado e perguntou logo, porquê? Lucas, não quero sair durante uma semana. Isso não resultaria. Precisava de ver Lucas dentro de uma semana para poder solicitar o adiantamento pessoalmente. Mateus franziu o sobrolho, mas continuou pacientemente a perguntar, por que é que não quer sair? O nome de Lucas mudou para a outra pessoa está a escrever. Depois de escrever durante muito tempo, finalmente respondeu, infelizmente, o meu braço está a doer e não consigo explicar escrevendo. Mateus olhou para a mensagem, percebendo vagamente o que ela estava a insinuar, ligar. Desta vez, o Lucas não respondeu, apareceu uma mensagem de voz. O Lucas sentiu uma sensação estranha. Estava de pé na casa de banho, com as roupas encharcadas pelo chuveiro. O braço magoado não se conseguia mexer, a cabeça estava coberta de espuma e não sabia como lavá-la. Estava extremamente envergonhado. No entanto, quando a voz grave de Mateus soou ao telefone, sentiu uma certa alegria. Mateus não se esquivou, ignorando até as gentilezas. Respondeu diretamente, disse que não sairia esta semana. O que se passa? Lucas, com a cabeça coberta de espuma, respondeu confiante, é difícil lavar o cabelo com uma só mão. Não está bonito, por isso não quero sair. Mateus. Depois de muita discussão, o assunto voltou aos serviços especiais. Mateus ficou em silêncio.
Lucas não insistiu, apenas esperou para ver o que a outra parte diria. Passado um bocado, a paciência de Lucas estava a esgotar-se, e ele imaginou que Mateus provavelmente não concordaria, pelo que disse: se não houver mais nada, desligo. Daqui a uma semana. Mateus interrompeu, dizendo: eu passo aí amanhã. Lucas ficou em silêncio por um segundo, percebendo o que Mateus queria dizer, mas ainda assim perguntou, compreensivo: o que estás aqui a fazer? Mateus suspirou, como que admitindo a derrota, a lavar o cabelo. Capítulo 8. O Lucas dormiu inquieto nessa noite. O braço partido era realmente doloroso. Acordava quase de hora em hora, cada vez que acordava, não conseguia parar de pensar no Mateus a vir lavar-lhe o cabelo no dia seguinte. Quanto mais pensava nisso, mais entusiasmado ficava e não conseguiu voltar a dormir durante muito tempo. Mas havia uma coisa boa nisso, talvez por ter ensaiado a cena do encontro tantas vezes na sua mente durante a noite, quando Mateus veio realmente na manhã seguinte, Lucas achou que era normal. Quando a campainha tocou, abriu calmamente a porta a Mateus, com o cabelo despenteado de tanto dormir. O Mateus era uma pessoa terra a terra. Ao entrar, simplesmente cumprimentou-o e foi direto ao assunto, perguntando: quando posso lavar-lhe o cabelo? O Lucas sorriu. Qual é a pressa? Está com pressa? Mateus disse: não, receio que esteja com pressa. Lucas virou-se e caminhou em direção à casa de banho, dizendo: não tenho pressa. Não tenho aulas esta manhã. Quando chegou à porta da casa de banho, virou-se e viu Mateus ainda lá, a olhá-lo com uma ponta de surpresa. O que se passa? Perguntou Lucas, erguendo uma sobrancelha. Mateus franziu os lábios. É estudante? Sim, porquê? Não pareço um estudante. Não, estou a perguntar, disse Mateus, avançando com as suas longas pernas e aproximando-se dele. Entraram no banheiro juntos. O Lucas foi até ao chuveiro e abriu a torneira. Enquanto esperava que a água fria aquecesse, virou-se para o Mateus e disse-lhe com um leve sorriso: não é motorista? Por que não me pergunta onde estudo? Onde estudas? Universidade A. Mateus assentiu, compreendendo. O Lucas, sentindo que não era suficiente, perguntou: por que é que não pergunta qual é a minha especialização? Mateus. Um condutor não deveria precisar de saber esta informação, certo? Mas não tinha a certeza. Talvez diferentes especializações na universidade a fossem ministradas em locais diferentes. Após um momento de hesitação, Mateus seguiu o exemplo de Lucas e perguntou: qual é a tua especialização? Gestão financeira. Lucas desviou o olhar, observando a água a escorrer do chuveiro. Estendeu a mão sem gesso para verificar a temperatura. Parecia perfeita. Nesse momento, ouviu Mateus perguntar novamente: o local da tua aula é diferente de outras áreas? Lucas retirou a mão, sacudindo a água da ponta dos dedos, encharcando a bainha do pijama. Não, a universidade só tem um campus. Que diferença poderá haver? Mateus, ainda encostado à porta de correr da casa de banho, olhou para a pequena mancha escura no pijama e sussurrou: então por que é que me disseste? Lucas ficou em silêncio por um momento. Na casa de banho, a água quente cobria o ar e o chão, criando uma névoa. Quando os seus olhares se cruzaram, uma sensação úmida e ambígua espalhou-se entre eles. Lucas curvou os lábios, caminhou até Mateus, inclinou a cabeça para o olhar mais atentamente e baixou a voz, perguntando sugestivamente: não está tudo bem se me conheceres melhor? Mateus olhou para os belos olhos de Lucas, captando o seu próprio reflexo e um ligeiro vislumbre de pânico. Uma súbita sensação de absurdo dominou. Imaginou que aquele jovem rico queria mais do que apenas um motorista. O Lucas queria mais. E provavelmente não tinha dinheiro para o que queria. Após um momento de impasse, Mateus baixou o olhar primeiro, respondendo rigidamente: ok, conhecer o chefe é o que devo fazer. Lucas. Que pessoa sem noção. Capítulo 9. Depois daquela conversa, qualquer contacto físico entre eles teria um certo ar de ambiguidade. Mateus tentou não pensar demasiado no assunto. Mas Lucas não demonstrou qualquer restrição. Não só não tentou, como se permitiu pensar demais. Sentiu as pontas dos dedos calejados de Mateus, ensaboadas de espuma, a percorrerem o seu cabelo úmido, a pressão no seu corpo cabeludo sedutora. Lucas, um autoproclamado heterossexual que teve 6 namoradas, sentiu de repente um desejo ardente por um namorado. Depois de lavar o cabelo, Mateus desligou o chuveiro e entregou-lhe uma toalha do suporte. Lucas levantou o braço engessado e disse confiante: não consigo fazer isso. Ajude-me. Mateus olhou para Lucas, observando as gotas de água cristalina a traçarem o seu delicado maxilar. O seu aperto na toalha aumentou. A sensação absurda de antes regressou. Mateus franziu os lábios, obrigando-se a manter a calma, e adiantou-se para secar o cabelo de Lucas. Só secar não era suficiente. Lucas levou-o de volta ao quarto e pegou num secador de cabelo. Ajuda-me a secar. Sair com o cabelo molhado vai constipar-te. Mateus olhou para baixo e viu os dedos de Lucas, brancos como porcelana, a agarrarem o secador de cabelo preto puro. O contraste gritante apanhou de surpresa.
Os homens mimados são realmente diferentes. Os nós dos dedos de Lucas adquiriram um ligeiro tom rosado, fazendo-o parecer frágil e atraente. O pombo-dadão de Mateus mexeu-se. Desta vez, tinha a certeza absoluta, Lucas estava a namoriscar com ele de propósito. Mateus franziu o sobrolho e deu meio passo atrás, as suas palavras acrescentando um toque de resistência e indiferença. Não disse que não havia pressa para sair. Vai secar já. O Lucas, imperturbável, disse calmamente, estava meio a dormir e a dizer asneiras. Na verdade, tenho uma aula optativa às 11 horas, e o professor está a fazer a chamada. Faltar resultará em reprovação. Mateus. Não havia nada que Mateus pudesse fazer. Estava sem palavras e não conseguia enganar Lucas, por isso simplesmente fez o que lhe foi dito. Pegou no secador de cabelo de Lucas e ligou-o na potência máxima. Ao ouvir o zumbido do vento no ar, sentiu finalmente uma ligeira sensação de alívio. Às 10h30, Lucas vestiu-se, com roupas casuais de marca, e saiu porta fora, com um ar respeitável. Mateus levou-o até à Universidade A. O trânsito estava calmo e chegaram à entrada principal em menos de 20 minutos. Quando estava prestes a abrandar, ouviu Lucas instruí-lo a partir do lugar do passageiro, siga em frente por esta rua até ao fim, depois vira à direita e depois novamente à direita. Estará onde eu dou aulas. Mateus olhou de soslaio, sem dizer nada, apenas assentindo. Finalmente, seguindo as instruções do Lucas, chegou ao edifício da escola. Mateus estacionou o carro, debatendo-se se deveria pedir o adiantamento naquele momento. Ainda antes de abrir a boca, ouviu Lucas dizer, vou agora para a aula. Arranja-me um sítio para esperar 1 hora e almoçaremos juntos. Mateus, não. Lucas não esperou que ele acabasse de recusar, saindo rapidamente do carro e acenando com um gesto arrogante. Vou. Até mais logo. Mateus suspirou enquanto o observava afastar-se. Conduziu até à entrada da Universidade A, encontrou um lugar discreto, atravessou a rua e entrou na loja de conveniência em frente à escola. Havia lugares lá dentro. O Mateus, com vergonha de se sentar de graça, comprou uma bebida de alguns dólares. Enquanto esperava que Lucas terminasse a aula, resistiu à vontade de fumar, engolia ocasionalmente a sua bebida e refletia bastante. À medida que a meia-noite se aproximava, Mateus chegou a um entendimento mais claro. Decidiu falar com Lucas durante o almoço, tanto para lhe perguntar se podia receber um adiantamento como para deixar claro que apenas queria ganhar algum dinheiro como motorista e nada mais. Capítulo 10. O Lucas estivera distraído a aula inteira. Felizmente, o curso tinha um exame sem consulta no final, pelo que uma última sessão de estudo não seria um problema. Quando a saída da aula terminou, o normalmente calmo e tranquilo Lucas foi o primeiro a sair da sala de aula nesse dia. Mateus esperava-o debaixo da árvore à entrada do edifício de ensino há 10 minutos. Lucas correu para Mateus, mal recuperando o fôlego quando perguntou, estás aqui parado há 1 hora? Mateus não estava habituado a mentir, mas não queria revelar o quão destroçado estava, tendo comprado apenas uma bebida na loja de conveniência. Não respondeu diretamente à pergunta de Lucas, dizendo apenas, não há estacionamento aqui. Acabei de conduzir até ao portão da escola. Lucas não obteve a resposta que pretendia e sentiu-se estranhamente frustrado. Pensou secretamente que talvez devesse deixar o Mateus entrar na sala de aula com ele da próxima vez. Afinal, a professora não conseguia perceber se eram da mesma turma e os alunos não se conheciam verdadeiramente. Como a situação tinha chegado a esse ponto, não disse mais nada. Assumiu a liderança e mudou de assunto, vamos comer. Não comi nada desde hoje de manhã e estive com fome durante toda a manhã. Tenho o estômago um pouco embrulhado. Vamos. Mateus seguiu e, enquanto caminhavam lado a lado em direção ao portão da escola, preparou-se mentalmente para a conversa que teriam mais tarde. Depois de entrar no carro, Lucas ajustou o navegador. Chegado ao seu destino, Mateus olhou para o elegante e sofisticado restaurante ocidental à beira da estrada e percebeu que não era o lugar onde deveria estar. Ele e Lucas saíram do carro juntos, mas pararam à entrada do restaurante. Percebendo que não o tinha alcançado, Lucas virou-se e perguntou, o que se passa? O olhar de Mateus cruzou-se com o seu e de repente percebeu que a pobreza era a verdade mais difícil de esconder. Deixou de resistir e disse francamente, não vou entrar. Vou comer qualquer coisa no restaurante ao lado e depois vou buscar-te. Lucas percebeu o que ele queria dizer e percebeu que o seu comportamento não estava certo. O Mateus provavelmente estava com pouco dinheiro, por isso não comeria comida ocidental cara. Além disso, este homem não parecia um gigolo, por isso, definitivamente, não gostaria de comer com ele. O Lucas sentiu-se um pouco desconfortável. Baixou os olhos e pensou por um momento, depois olhou para Mateus e disse, então vou contigo. Mateus, o quê? Lucas, quer dizer, eu também não estou com muita vontade de comida ocidental. O que quer que comas, eu vou contigo. Mateus ficou atordoado e hesitou, estás, a falar a sério? Lucas assentiu, a sério. O olhar de Mateus pousou em Lucas, examinando da cabeça aos pés. Ainda não conseguia imaginar como seria comer numa banca de rua com um homem vestido com roupas tão caras. Mas não tinha o direito de questionar a outra pessoa, por isso não disse nada.
Simplesmente seguiu o exemplo de Lucas e conduziu-o até ao beco. O Lucas era realmente bonito, mesmo para além das roupas, ele era deslumbrante pessoalmente. Criado numa família abastada, possuía um ar de dignidade e superioridade. Era sempre o centro das atenções, o orgulhoso filho do céu. Quando ele e Mateus entraram no restaurante de dumplings de 10 metros quadrados no beco, o local ficou em silêncio. Todos largaram os seus pauzinhos e olharam para o jovem imponente. Lucas estava habituado a tais olhares e sentou-se sem se importar com nada. Mateus sentou-se à sua frente, protegendo-se dos olhares de todos, e sussurrou: "Tens a certeza de que queres comer isto comigo?" Lucas olhava para um menu demasiado simplista, embalado em plástico. "Tenho a certeza." "Qual é o problema?" Mateus disse: "Receio que não te consigas habituar." Lucas olhou então para ele e brincou: "A sério? Até tens medo disto? És um cobarde." Mateus. Não parecia que fosse assim que TNR ia falar. Capítulo 11. Era hora de almoço e o restaurante de dumplings estava à pinha. O ambiente era barulhento. Mesmo ao meio do dia, alguém bebia cerveja ao ponto de se embebedar, apontando para um estranho na mesa ao lado e gritando a plenos pulmões: "O que estás a olhar?" Mateus tentou falar sobre o seu salário várias vezes, mas decidiu que aquele não era o ambiente certo para uma conversa séria, pelo que desistiu. Ao vê-lo hesitar repetidamente, Lucas perguntou: "Mateus, há alguma coisa que me queiras dizer?" Mateus lembrou-se então de outra coisa. Baixou a cabeça e tirou um relógio do bolso, passando-o a Lucas por cima da mesa de jantar. "Encontrei isto num táxi ontem. É o seu relógio." Lucas arqueou uma sobrancelha. "Apanha tantos passageiros por dia, como é que sabia que era o meu?" Mateus disse: "Não percebo muito de relógios, mas este parece-me bastante caro." "Não é propriamente caro, muito caro. Um Rolex de edição limitada com uma cabeça de panda arco-íris custa dezenas de milhões, e mesmo os mais ricos não o podem comprar." O Lucas teve ontem uma experiência tão caótica que nem se apercebeu que tinha perdido um relógio tão caro. Mas mesmo que estivesse perdido, não seria grande coisa para o mestre Lucas. Tem muitos relógios e não achou que este fosse particularmente especial, nem que valesse o preço. Mas hoje, quando Mateus tocou naquela cabeça de panda da sorte, ela passou subitamente a valer dezenas de milhões aos olhos de Lucas. "É mesmo minha", sorriu para Mateus, estendendo a mão direita sem a cessar. "Por favor, vista-a para mim." "Certo." Mateus respirou de alívio por o caro relógio ter sido devolvido ao seu legítimo dono. Ficaram em silêncio por um momento, depois Lucas perguntou: "Não era isso que me querias dizer, mais do que apenas isso?" Mateus não pretendia tocar no assunto agora, mas agora que a conversa tinha chegado a este ponto, negar seria hipócrita. Suspirou e disse com sinceridade: "Gostaria de lhe perguntar se posso receber um mês de adiantamento de salário. A minha família precisa de tratamento médico e precisamos do dinheiro com urgência." 6.000. 6.000, perguntou Mateus, hesitante. "Tudo bem." Lucas baixou o olhar, pousando no relógio que acabara de encontrar. Não conseguiu conter uma gargalhada, olhou para Mateus e disse: "Tenho razão, és tão boa pessoa." Mateus ficou perplexo. "O quê?" Lucas levantou o pulso. "Sabe por quanto seria vendido este relógio?" "Encontrou, então por que não o vende para pagar o tratamento médico da sua família? É muito mais fiável do que um adiantamento do seu salário." Mateus abanou a cabeça. "São duas coisas diferentes. Não fico com as coisas dos outros. Posso ganhar o meu próprio dinheiro." O sorriso cínico de Lucas desapareceu e ele disse sério: "Foi por isso que eu disse que és uma boa pessoa." Mateus não negou. Certamente não faria nada contra a sua consciência, mas não era esse o objetivo do momento. Voltou a conversa para Lucas, perguntando: "Posso receber um adiantamento?" "Preciso muito." 6.000 yuans poderiam deixar uma pessoa comum tão miserável. O Lucas sentiu-se mal e não conseguiu sorrir. Ele respondeu profissionalmente: "Ok, depois passo-lhe o dinheiro, um ano de adiantamento." Mateus disse: "Não, um mês é suficiente." "Tenho a certeza de que 6.000 yuans são suficientes. Além do tratamento médico, não precisa de poupar algum dinheiro para as despesas de subsistência." "De facto." Mateus convenceu-se. "Então, 2 meses serão suficientes." Lucas sentiu pena de Mateus, mas não conseguiu dizer nada de forma direta. Fingiu indiferença: 3 meses, pelo menos. Menos do que isso, esquece. Não vale a pena. Mateus compreendeu as boas intenções de Lucas. 20 ou 20.000 yuans podiam ser apenas uma mesada para 1 ou 2 dias para um jovem rico, mas para Mateus, era uma tábua de salvação para ele e para Lara. Mateus estava grato a Lucas, mas não se queria distanciar dele dizendo: "Sou apenas um motorista." Ele só podia manter isso por enquanto e ir passo a passo. Capítulo 12. Lucas cumpriu a sua palavra. Assim que saiu do restaurante de dumplings, usou o telemóvel para transferir 18.000 yuan para Mateus. O Mateus recebeu a mensagem de texto a lembrá-lo de transferir o dinheiro. Ele agradeceu primeiro e perguntou: "Para onde vais agora?"
Devo levar-te de volta para a escola. Claro. Tenho a tarde cheia. Lucas fez uma pausa e perguntou, e tu? Para onde vais esta tarde? Mateus disse, quero ir primeiro ao hospital para depositar a taxa da cirurgia. Lucas, e depois? Mateus, e depois, nada mais. Voltarei aqui para te esperar depois das aulas. O Lucas riu baixinho. Onde é que me vais esperar depois da escola? Ou ficar aí parado à espera no edifício da escola? Mateus não tinha pensado muito bem na questão. Ficou surpreendido com a pergunta de Lucas e, após uma breve pausa, disse, não é impossível. Lucas sorriu e abanou a cabeça. Esquece. Estás a fazer-me parecer patético, como se eu te estivesse a torturar. Toma, quando terminares, vem para o edifício da escola. Manda-me uma mensagem lá embaixo e eu arranjo-te um lugar para ficares. O Mateus concordou, concordando com a cabeça. Ele e Lucas entraram no carro, um de cada lado, para o levar de volta para a escola. No caminho, Lucas disse, podes levar-me ao hospital mais tarde. O Mateus disse, não, eu apanho o metro. Por que espremer-se no metro? Esse dinheirinho da gasolina não é grande coisa. Mateus sentiu-se constrangido em dizer que o carro do mestre Lucas era demasiado chamativo e que não seria apropriado para ele conduzir pela cidade sozinho. Então, arranjou outra desculpa, o hospital é bastante longe. Lucas aproveitou o assunto e perguntou, qual hospital? Mateus parecia esperar que ele perguntasse mais. Após um momento de silêncio, proferiu honestamente 3 palavras, Hospital Cecity. Hospital Cecity. Ponderou Lucas por um momento. Não é perto. Lembro-me que um colega nosso torceu o tornozelo a jogar basquetebol e foi levado para o Hospital Cecity, o hospital mais próximo. Disseram que fica a menos de 10 minutos de táxi. Mateus ficou em silêncio durante alguns segundos, sentindo-se constrangido. A sério? Eu não tinha reparado antes. O Lucas apercebeu-se, mas não disse nada. Ele disse simplesmente, é tão perto, tu conduzes o meu carro. Depois, virou-se para espreitar pela janela, franziu os lábios e sorriu, sem dizer mais nada. Mateus acabou por perder para Lucas. Enquanto Lucas observava, conduziu o seu impressionante Maserati até ao popular Hospital Cecity, atraindo inúmeras atenções ao sair do carro. Não estava habituado a ser falado e examinado daquela forma, e isso deixou-o um pouco desconfortável. Felizmente, chegou logo à sala de matrículas e começou a processar vários documentos. Estava tão ocupado que nem se apercebeu de nada. Quase todas as instituições sociais partilham uma característica, a cobrança de pagamentos excepcionalmente eficiente e especializada. Os hospitais não são exceção. Tudo correu bem. Por volta das 14 horas, Mateus dobrou o recibo da taxa de cirurgia pré-paga, guardou-o no bolso e voltou para a universidade no carro de Lucas. Depois de os dois se contactarem via WeChat, Mateus esperou do lado de fora do edifício de ensino durante mais de 10 minutos. O Lucas terminou a sua aula, desceu ao seu encontro e o levou para a sala de aula. Mateus não estava à espera. Sentiu-se visivelmente inquieto ao seguir Lucas até à sala de aula e quase se voltou a levantar depois de se sentar. Por que é que não encontra um lugar para te esperar lá fora? Disse Mateus. Estás na aula, não é apropriado que eu esteja aqui. Lucas segurou-lhe o braço, impedindo-o de se levantar. É apropriado, o professor não se importa. Fiquem ali sentados. Mateus estava prestes a dizer alguma coisa, mas Lucas aproximou-se e acrescentou, em voz baixa, que só os dois conseguiam ouvir, sinto-me desconfortável quando não estás por perto. Mateus olhou para Lucas, vendo a sua expressão franca e sincera. Não teve coragem de recusar novamente. Capítulo 13. Lucas era diferente de muitos outros playboys. Embora viesse de uma família abastada e gostasse de carros e relógios de luxo, levava sempre os estudos a sério. Como ídolo indiscutível do campus da Universidade A, Lucas não era apenas bonito, mas também muito rico. A sua aparência e origem familiar poderiam facilmente tê-lo conquistado, mas também possuía uma mente brilhante e excelentes notas. Parecia que o destino era parcial, desejando conceder todas as melhores qualidades apenas a ele. É natural que uma criança tão talentosa seja admirada por tantas pessoas. O Lucas estava absorto em quase todos os minutos das suas 3 aulas da tarde. Sentou-se perto da janela. A luz brilhante e refrescante do verão invadiu a sala de aula, lançando um leve tom dourado nas suas feições delicadas e claras. Mateus sentou-se ao lado dele. Sem mais nada para fazer e incapaz de compreender as complexidades da gestão financeira, mexia silenciosamente no telemóvel. Lucas sentia o olhar de Mateus a gravitar ocasionalmente na sua direção. No entanto, sempre que parava brevemente da aula e se virava para olhar para o Mateus, este desviava o olhar no momento perfeito. Após uma longa tarde de banhos de sol, o Mateus ficou sonolento. Durante a última aula, não conseguiu controlar a sonolência e adormeceu na sua carteira. Lucas ouviu finalmente a respiração regular de Mateus e virou a cabeça aliviado, examinando abertamente o homem que estava ao seu lado. Mateus, embora um pouco pobre, possuía um rosto bonito e uma figura larga e esguia, o que era incrivelmente atraente.
Lucas também tinha sido elogiado pela sua beleza por muitos, mas ele próprio possuía o charme requintado e moderno de um jovem. O Mateus era diferente. A beleza de Mateus parecia emanar as hormonas de um homem maduro, tingidas com um toque de selvageria e imprudência que não deixava espaço para Lucas resistir. Lucas já tinha visto muitas mulheres e homens bonitos ao longo da sua vida, mas esta era a primeira vez que sentia uma paixão profunda por alguém, uma paixão completamente instintiva. A sua mente acelerou, mas superficialmente, apenas curvou ligeiramente os cantos dos lábios, depois obrigou-se a desviar o olhar e a continuar a ouvir a palestra. Finalmente, eram 5 horas da tarde e todas as aulas tinham terminado. O Mateus ainda estava acordado. Lucas arrumou os livros e sentou-se na sua cadeira por mais algum tempo. Depois de a maioria dos alunos se ir embora, deu um toque suave no braço de Mateus. Mateus levantou a cabeça, um pouco sonolento, com os olhos semicerrados, enquanto proferia um baixo e rouco. Aquele único som derreteu o coração de Lucas. Este homem era tão sexy. Lucas mal se conseguia conter e precisou de um grande esforço para se acalmar. Tossiu baixinho e pigarreou. Acordado. Mateus sentou-se direito, apoiado no braço, e olhou em redor, percebendo que tinha adormecido na aula de outra pessoa. Enxugou o rosto e disse timidamente: "Desculpe, adormeci sem querer." Estavam tão próximos que Lucas conseguia ver claramente os olhos vermelhos de Mateus. Pensando no Mateus a cuidar dele durante todo o dia e depois a cuidar das crianças doentes da família à noite, o Lucas sentiu uma estranha pontada de dor. Olhou para o Mateus e disse: "Não há nada para pedir desculpa. Estou cansado, por isso só preciso de descansar. A culpa não é minha." Mateus estava agora lúcido, os seus olhos já não turvos, mas tão profundos e calmos como sempre. Disse a Lucas: "Desculpa por te ter feito esperar." Lucas abanou a cabeça. "Não, a aula acabou há poucos minutos." Mateus não disse mais nada e fez menção de se levantar. Lucas segurou-lhe o braço e disse, sem pressas: "Tem calma." Mateus olhou para Lucas e, de seguida, estendeu a outra mão, apertando delicadamente a ponta dos dedos. "Não, vamos." Com isto, Mateus largou a sua mão e levantou-se primeiro. Lucas ficou ali sentado, atordoado, sentindo o calor nas pontas dos dedos e até o coração a bater forte. Capítulo 14. Mateus estacionou o carro junto ao portão da escola, exatamente como fizera naquela manhã. Os dois saíram do edifício da escola e caminharam lado a lado, conversando enquanto caminhavam. Do lado de fora do portão da escola, Lucas estava prestes a perguntar a Mateus onde iriam jantar quando uma figura alta correu de repente e lançou-se sobre ele, gritando: "Surpresa!" Lucas tropeçou e caiu descontroladamente sobre Mateus. Mateus franziu o sobrolho, ajudou Lucas a firmar-se e olhou para o jovem agarrado a si. Lucas virou-se também para olhar para o culpado, Tiago, dando-lhe uma cotovelada impaciente: "Surpresa! Sai já daqui! Não fazes ideia de quanto pesas. Estás a matar-me." Tiago não se importou, sorrindo brincalhão: "Ei, tenho uma presença forte." Lucas, consciente da sua imagem diante de Mateus, obrigou-se a não revirar os olhos. Em vez disso, contraiu os lábios e disse: "É difícil dizer se existes ou não, mas se não te levantares, eu vou desaparecer." Tiago voltou a abraçar Lucas e depois soltou-o. Lucas esfregou o ombro, ferido pela colisão, pensando que só Tiago se atreveria a fazer-lhe aquilo. Eram amigos de infância, tendo crescido juntos. As famílias de Lucas e Tiago eram amigas há gerações e, nesta geração, os irmãos tornaram-se ainda mais próximos do que os mais velhos. O Lucas e o Tiago brincavam juntos desde pequenos, frequentando o mesmo jardim de infância, a mesma escola primária e a mesma escola secundária. Eram tão próximos que até usavam as mesmas calças. Embora não tenham entrado na mesma universidade, Tiago vivia na cidade A. A sua escola ficava apenas a 2 quarteirões da Universidade A, e os irmãos visitavam-na com frequência, pelo que não havia qualquer distanciamento entre eles. Lucas não achou a súbita aparição de Tiago nada surpreendente. No entanto, quando Lucas apresentou Mateus a Tiago, este ficou um pouco surpreendido. Os olhos de Tiago arregalaram-se, o seu olhar alternando entre Mateus e Lucas várias vezes. Por fim, olhou para Mateus, incrédulo, e perguntou: "És mesmo o motorista que ele contratou?" Mateus assentiu e respondeu: "Sim." Tiago não pôde deixar de suspirar: "Isto é realmente invulgar." O Lucas ficou descontente. "O que é que isto tem de tão invulgar? Não viste que o meu braço estava partido? Sem condutor, eu andava para todo o lado." Tiago olhou para Lucas, mas em vez de responder, perguntou com um meio sorriso: "Curaste a tua misofobia?" Lucas não respondeu, mas perguntou: "O que é que a misofobia tem a ver com isto?" Tiago disse: "Não te importas que as pessoas toquem no teu carro agora? Então por que é que simplesmente não me pedes para te levar?" Lucas encarou e disse: "Nem penses nisso. Depois de conduzires, tenho de desinfetar o volante com álcool. É um saco." Então a sua misofobia não foi curada. Tiago não pôde deixar de olhar novamente para Mateus, sentindo que algo estava errado. "Nem consigo tocar no teu carro, então por que é que ele consegue?"
Lucas não se deu ao trabalho de explicar mais e respondeu simplesmente friamente: ele é diferente. Tiago ficou sem palavras. Irmão, tu és um mestre em 2 pesos e 2 medidas. Lucas não quis falar mais sobre o assunto e mudou de assunto, perguntando a Tiago: o que te trouxe aqui? Tiago lembrou-se então do verdadeiro assunto. Pois, ouvi dizer que partiste um osso e queria ajudar-te a arranjá-lo. Vamos lá. Tenho uma mesa reservada. É aquele restaurante Big Bon que disseste que era tão delicioso da última vez. Se fosse em qualquer outro momento, Lucas teria ido com Tiago sem hesitações. Mas como Mateus estava lá hoje, perguntou primeiro: gostarias de jantar comigo? Mateus abanou a cabeça: não. Eu levo-te lá, e podem comer os dois. Lucas disse logo: não, obrigado, também não vou. Tiago nunca tinha visto Lucas assim e ficou atordoado. Capítulo 15. Depois de se despedirem de Tiago, Lucas e Mateus regressaram juntos à Vila Longuibay. Mateus não entrou, mas ficou parado à porta e perguntou a Lucas: há mais alguma coisa que eu possa fazer hoje? Lucas pensou por um momento: acho que não há mais nada. O olhar de Mateus pousou na sua mão engessada e perguntou: podes tomar banho sozinho? Lucas semicerrou os olhos: ora, queres ajudar-me a tomar banho? Esperava que Mateus recusasse de imediato. No entanto, Mateus olhou em silêncio por um momento e depois respondeu: depende do que precisares. O Lucas ficou um pouco surpreendido e, por um instante, não conseguiu evitar pensar. Não era muito certo ter alguém para ajudar no banho no segundo dia de convívio, mas podia pedir ao Mateus para fazerem outra coisa juntos. Com isto em mente, Lucas disse: posso tomar banho sozinho. Se tiver tempo, porque não se junta a mim para jantar? Mateus recusou categoricamente desta vez, abanando a cabeça. Não. Se não precisar de mim, vou para casa. Tenho um doente em casa para cuidar. Lucas não tentou segurá-lo. Ao virar-se para sair, disse-lhe para as costas: preciso muito de ti, mas acho que a tua família pode precisar mais de ti. Mateus fez uma pausa, mas não olhou para trás. Logo, retomou o ritmo e saiu apressado. O Lucas costumava pensar que viver sozinho numa casa tão grande era tranquilo e espaçoso. Mas hoje, por algum motivo, ao ver a grande mesa de comida preparada para ele pela ama, sentiu-se subitamente um pouco só. Embora não quisesse ser má pessoa e intrometer-se nos assuntos de outra pessoa, não deixava de se arrepender de não ter ficado com Mateus. A refeição sabia a cera mastigada. Lucas mastigou e engoliu mecanicamente, enchendo o estômago como uma máquina de comer sem coração. Só quando o arroz da tigela acabou e ele largou os pauzinhos, é que se apercebeu de repente que estivera a pensar em Mateus. Caramba, parecia que gostava mesmo daquele homem. Não o tipo de afeição que se sente por um irmão, nem o tipo com quem se flertaria casualmente, e certamente não o tipo que se sentiria por um condutor. Não conseguia deixar de pensar nos olhos sempre calmos e profundos de Mateus, na voz grave e rouca de que acabara de acordar, no seu pomdadão proeminente e no seu comportamento maduro e reservado. O pensamento era quase incontrolável. Lucas sentiu uma onda de ansiedade, querendo ligar ali mesmo de volta a Mateus, pressioná-lo contra a parede e beijá-lo apaixonadamente. Mas era tudo apenas uma ilusão. Lucas riu sozinho, obrigando-se a afastar estes pensamentos ridículos e enviar uma mensagem a sério a Mateus. Já chegaste a casa? Perguntou no WeChat. Capítulo 16. O Mateus estava provavelmente a andar de bicicleta, não respondia há séculos. Lucas não queria esperar por uma resposta, por isso levou o telemóvel à casa de banho, encheu uma banheira com água, colocou o telemóvel sobre a bancada de mármore e instalou-se confortavelmente nas bolhas quentes. A água morna envolveu o seu corpo de uma forma estranhamente relaxante. Quando Mateus ligou, Lucas já estava quase a dormir, com a cabeça apoiada na banheira. Entreabriu os olhos, fitando o teto embaciado durante alguns segundos antes de pegar no telemóvel na direção do som. Não encontrou nada. Lucas, assustado, sentou-se na ponta da banheira, esticando o pescoço para olhar para a bancada de mármore. O telefone estava um pouco longe, teve de se levantar para o alcançar. O toque continuou. Lucas suspirou suavemente, levantando-se relutantemente da água morna e pegando no telemóvel. A chamada foi completada e a voz de Mateus soou no receptor: olá, aqui é o Mateus. A relutância de Lucas desapareceu instantaneamente ao som da voz grave e magnética. Curvou os lábios, sorriu levemente e disse: eu sei. O que se passa? Mateus respondeu: nada. Só para te dizer que cheguei. O sorriso de Lucas alargou-se com isto, e perguntou, em tom de brincadeira: telefonou para me atualizar sobre o seu itinerário. Mateus ficou em silêncio durante 2 segundos, depois respondeu friamente: perguntaste-me. Lucas lembrou-se de que tinha de facto enviado primeiro uma mensagem à pessoa para perguntar se já tinha chegado a casa. Soltou um mas não se opôs. Ficar todo molhado na banheira era um pouco descabido, e ele sentia um pouco de frio. O Lucas decidiu voltar para a água morna para tomar banho, isso não iria perturbar a conversa com o Mateus. Segurou o telefone na mão, relutante em desligar. Inesperadamente, a banheira escorregou. Agachou-se, com o pé instável e o braço engessado incapaz de o sustentar, depois despenhou-se na água.
Ai! Lucas gemeu, com o cóccix a doer-lhe ligeiramente. Mateus perguntou logo ao telefone, o que se passa? A banheira estava muito escorregadia e caí sem querer. Fez-se mal em algum lugar. Lucas ajustou a postura e desceu cuidadosamente para a água. Depois de se certificar de que o cóccix não estava muito dorido, respondeu, não, não é nada de grave. Mateus suspirou suavemente, parece que estavas a dizer a verdade. O quê? Lucas fez uma pausa. Mateus disse calmamente, precisas mesmo de mim. Lucas gelou, como se aquelas palavras tivessem despertado algo dentro de si. Apertou o telemóvel com força, com o coração acelerado. Franziu os lábios e, por cima do clamor do seu coração, perguntou timidamente, que tal, vires aqui ajudar-me todos os dias? Mateus ficou quieto do outro lado da linha por um momento, depois, com uma gargalhada baixa, respondeu, está bem. Capítulo 17. Mateus era um homem de palavra. Desde que prometera ajudar por telefone naquele dia, vinha com Lucas sempre que o deixava. Lucas não lhe tinha pedido nada, exceto talvez para ajudar a enxaguar a espuma da cabeça depois de lavar o cabelo. Mas mesmo que Mateus não fizesse nada, o simples facto de o ter lá dentro já deixava Lucas feliz. Esta felicidade era diferente da alegria de comprar um carro ou um relógio de luxo. Não conseguia descrever bem a diferença, mas era uma sensação subtil, uma espécie de tremor no seu coração. Estava tudo bem, até sexta-feira. Nessa tarde, o Lucas tinha uma agenda de aulas preenchida. Depois da aula, ele e o Mateus fizeram um lanche rápido. Eram quase 9 horas quando regressaram a Long Moon Bay. Lucas sentiu-se tonto e dormiu durante todo o caminho. O Mateus sempre foi um motorista firme, mas hoje, ao chegarem à vila, travou bruscamente. Lucas foi atirado para a frente pela inércia, o cinto de segurança a pressionar-lhe o peito, um forte apelo para acordar. Normalmente não ficava mal-humorado ao acordar, mas a dor era tão intensa que não conseguiu evitar virar-se para reclamar com Mateus, o que se passa contigo? Mateus olhou para o para-brisas e disse, desculpe, chegou alguém de repente. Quem é? Lucas franziu o sobrolho, olhando na direção para onde Mateus apontava. Não teria sido grande coisa se não tivesse olhado, mas aquele olhar só o deixou ainda mais irritado. Uma bela jovem com uma maquilhagem elaborada bloqueava a passagem em frente ao carro, a sua ex-namorada, Sofia. Que psicopata do caraças! Lucas praguejou enquanto batia a porta e saía. Correu para junto de Sofia e perguntou-lhe, zangada, Sofia, o que estás aqui a fazer outra vez? Ainda não acabaste de arranjar confusão. Sofia tentou parar o carro impulsivamente e, embora Mateus tenha travado mesmo a tempo, o para-choques dianteiro ainda lhe roçou a perna, exposta por baixo da saia. Não havia hemorragia, mas uma marca vermelha perceptível permaneceu. Mateus apercebeu-se disso ao sair do carro e franziu os lábios, desculpando-se. Sofia ignorou a pergunta de Lucas, o seu olhar deteve-se no seu rosto por 2 segundos antes de se virar para Mateus. Então, voltou a olhar para Lucas e perguntou suavemente, não estavas a conduzir? Lucas zombou e disse sem rodeios, se eu estivesse a conduzir, já estarias morto. Sofia franziu o sobrolho, com uma expressão lamentável. Lucas, por favor, para de falar assim. Eu não estou aqui para discutir contigo. Lucas, então o que estás aqui a fazer? Sofia mordeu ligeiramente o lábio inferior, como se tivesse tomado uma ótima decisão antes de dizer, sabes que não quero acabar contigo. Só estava a dizer isto por raiva. Basta, interrompeu Lucas, distanciando-se claramente dela. Eu não gosto de ti e não pretendo reconciliar-me contigo. Esta é a última vez que digo isto, não me apareças mais à frente e não vou perseguir mais nada. A Sofia parecia confusa. Mais alguma coisa? Lucas levantou a mão ilesa, bateu com a ponta dos dedos no gesso do braço e cerrou os dentes. Isso, graças a si. Isto. Sofia hesitou por um momento antes de reagir. O Daniel fez isso. Lucas zombou. Parem de fingir. Vocês os dois mortais não estão na mesma cama. Não fui mesmo eu. Sofia estava prestes a dizer algo. Mas Mateus deu um passo em frente, interrompendo-a e dispensando-a. Ele está muito cansado hoje. Por favor, volte. Sofia ficou atordoada por um momento, depois recuou meio passo, avaliando Mateus de alto a baixo, os olhos mal escondendo o desdém. Ela perguntou a Mateus, quem és tu? Mateus não respondeu à pergunta, insistindo, por favor, volte. Afasta-te, disse Sofia, claramente ignorando as palavras de um Zé Ninguém, e moveu-se para se aproximar novamente de Lucas. Mateus levantou o braço para a deter, olhando de soslaio para Lucas e dizendo, entra primeiro, eu trato disto. Lucas e Mateus trocaram olhares, assentiram e viraram-se para regressar à aldeia. Os seus passos produziam um som suave e uniforme no chão liso e duro. Então Lucas não ouviu a ameaça que Sofia sussurrou ao ouvido de Mateus. Atreves-te a estragar os meus planos. Estarás à minha espera. Capítulo 18. Lucas não acendeu as luzes, sentando-se no sofá da sala do primeiro andar com a cabeça baixa, o perfil perdido na penumbra.
Mateus entrou, parou no corredor e perguntou, por que é que não acendes as luzes? Eu não quero. A voz de Lucas soou normal, mas Mateus ainda sentia a sua tristeza. Tu. Mateus hesitou, querendo perguntar se Lucas estava chateado, mas sentindo que não tinha o direito de perguntar. Lucas esperou um momento, mas, como nada aconteceu, sussurrou, não preciso da tua ajuda hoje. Volta. Mateus assentiu, mas ao virar-se para agarrar a maçaneta, não pôde deixar de parar e olhar para Lucas. Lucas olhou também para Mateus, os seus olhares cruzaram-se na noite. Ele sabia que Mateus tinha algo a dizer, por isso simplesmente esperou. Mateus ficou em silêncio por um momento, depois sussurrou, talvez não seja a coisa certa para eu dizer, mas ainda assim quero dizer, se não consegue mesmo soltar-se, vá procurá-la. Até um bom cavalo pode voltar ao pasto a que pertence, não há nada de vergonhoso nisso. Lucas não esperava tal resposta. Após uma breve pausa, perguntou, achas que estou infeliz com isto? Mateus, não é? Lucas, não. Então. Mateus não conseguiu adivinhar. Porquê? Lucas traçou a silhueta de Mateus contra o céu noturno com o olhar e perguntou, por que é que quer saber? Mateus pensou por um momento e respondeu honestamente, não te quero ver infeliz. Lucas perguntou novamente, porquê? Achando que não tinha ouvido bem, Mateus repetiu, não te quero ver infeliz. O Lucas não era uma pessoa muito paciente. Mas durante a conversa dessa noite, explicou pacientemente a Mateus, estou a perguntar-te por que é que não queres. A minha felicidade é importante para ti. Mateus refletiu, evitando o assunto principal, dizendo, ajudaste-me muito dando-me o adiantamento do meu salário, por isso, se possível, gostaria de fazer algo por ti. Lucas suspirou e disse, então venha sentar-se aqui um pouco e conversar comigo antes de ir. Certo. Mateus aproximou-se e sentou-se no sofá, a uma distância de aproximadamente uma pessoa entre eles. Os dois olharam-se, mal conseguindo distinguir os olhos um do outro sob o luar nebuloso que entrava pela janela. No silêncio entre ambos, Lucas desviou o olhar dos profundos olhos negros de Mateus, baixando-o lentamente ao longo do nariz alto, pousando-o finalmente nos lábios. Lucas foi o primeiro a quebrar o silêncio, dizendo a Mateus. Não percebia muito bem o que significava gosto antes. Só via outros rapazes com namoradas e pensei que também devia ter uma, por isso acabei por sair com 6 pessoas sem pensar. Talvez dizer isto me faça parecer um idiota, mas eu realmente não me importo com eles. Recentemente, experimentei o que é gostar de alguém, por isso agora só me importo com o que essa pessoa pensa de mim, e só me sinto mal por causa da opinião dela. De seguida, olhou para cima, encontrou os olhos de Mateus e continuou, estou infeliz porque viste todo o meu passado problemático e até suspeitaste que eu era obcecado pela minha ex. Mateus olhou por um longo momento e depois sussurrou, como assim? Lucas era destemido e desinibido em tudo o que fazia. Então, sem a menor hesitação, disse corajosamente a Mateus, o que quero dizer é que gosto de ti. Capítulo 19. A confissão repentina apanhou Mateus desprevenido. Ao contrário de Lucas, Mateus não tinha tanta experiência em relacionamentos e não era tão hábil a lidar com tais questões. Permaneceu em silêncio durante um longo momento, simplesmente encarando Lucas na penumbra. Luz, tentando discernir a verdade das palavras, gosto de ti, nos seus olhos. Lucas esperou muito tempo pela resposta de Mateus, com o coração apertado. Como se quisesse salvar a situação, Lucas voltou a falar, se tu. Antes que pudesse terminar de falar, Mateus interrompeu-o. Lucas, Mateus chamou pelo seu nome, olhando-o seriamente, estás a tentar cortar-me ou estás a tentar seduzir-me? Lucas sentiu que a pergunta era óbvia. Desde a infância que o mestre Lucas vivera uma vida de luz e nunca antes confessara os seus sentimentos com tanta cautela a ninguém, fosse homem ou mulher. Não tinha dúvidas da sua sinceridade para com Mateus. Mas Mateus duvidava mesmo. Lucas sentiu-se um pouco magoado, os seus lábios entreabriram-se, mas não conseguiu responder de imediato. Este silêncio, para Mateus, tinha um significado diferente. Como era de esperar, os jovens senhores de famílias ricas eram sempre tão casuais e implacáveis quando brincavam com os sentimentos dos outros, pensou Mateus. Inexpressivamente. Depois deste pensamento, Mateus não esperou que Lucas respondesse. Disse-lhe friamente, você ajudou-me, e eu agradeço-lhe do fundo do coração, mas você, não brinque comigo. Sou um homem pobre com uma irmã doente que precisa de ser operada. Não tenho muito a ganhar e não suporto as suas brincadeiras. Lucas baixou os olhos, sentindo-se desanimado. Ele queria dizer a Mateus, estou a falar a sério. Quero estar contigo, estar apaixonado por ti. Mas as palavras de Mateus pareciam bloquear qualquer caminho possível para eles. Lucas falou com dificuldade, chamando-lhe Mateus, mas não saiu mais nada. Finalmente, só conseguiu dizer, percebo. Volte para trás. Mateus levantou-se e caminhou em direção à porta. Antes de sair, olhou para trás mais uma vez, vendo o perfil de Lucas escondido na penumbra. Uma sensação lancinante de solidão invadiu-o. O Mateus sentiu uma pontada inexplicável de dor no coração. Mas, no final, não disse nada, rodou a maçaneta e saiu da aldeia silenciosa.
Nessa noite, o Lucas estava completamente sem dormir. Deitou-se de lado na cama, contemplando o ténue luar que se filtrava pelas cortinas, com o coração emaranhado. Em 20 anos de vida, já se tinha envolvido com 6 namoradas, para depois perceber, tardiamente, que aquela que realmente amava era um homem. Esta foi a primeira vez que se comoveu tanto com alguém. Finalmente engoliu o orgulho e reuniu coragem para confessar, mas qual foi o resultado? Tudo o que recebeu foi um "não brinquem comigo". Sentiu-se um completo fracasso. Depois de divagar por um tempo indefinido, Lucas pegou no telemóvel e viu a hora, 2h30. Abriu o WeChat, com a intenção de enviar uma mensagem a Mateus, pedir desculpa pela confissão impulsiva e oferecer algumas palavras sinceras de conforto. No entanto, para sua surpresa, àquela hora tardia, a mensagem "a outra pessoa está a escrever" apareceu por cima da caixa de chat do Mateus. Lucas não estava particularmente sonolento para começar e, nesse momento, toda a sua sonolência desapareceu. Sentou-se com um sobressalto, o olhar fixo no ecrã do telefone, à espera de uma mensagem de Mateus. O seu coração batia cada vez mais depressa. Capítulo 20. Enquanto Mateus digitava, Lucas pensou em inúmeros cenários possíveis, incluindo Mateus admitir-se repentinamente, chamando-o de homofóbico nojento, ou talvez uma resposta mais positiva à sua confissão anterior. Mas, na realidade, o que Mateus enviou não tinha nada a ver com nada disto. Ele simplesmente disse no WeChat: "Gostava de tirar meio dia de folga amanhã de manhã para levar a minha irmã ao hospital. Posso ir aí ao meio-dia, depois de terminar?" "Está bem." Lucas encarou a mensagem durante muito tempo, sem saber se Mateus estava realmente ocupado ou apenas a inventar uma desculpa para o evitar. Se o estivesse a evitar deliberadamente, Lucas encontraria naturalmente uma forma de verificar. Assim, não disse muito no WeChat, respondendo simplesmente: "Claro, vai tratar das coisas em casa." Mateus datilografou por mais um tempo. Mas, no final, Lucas recebeu apenas 2 palavras: "Obrigado." Na manhã seguinte, Lucas ligou a Tiago para que o fosse buscar a Langue Bay. Afinal, o Tiago era um amigo de longa data e chegou sem dizer uma palavra, sem sequer perguntar para onde há. O Lucas sentou-se no banco do pendura e o Tiago juntou-se a ele. Enquanto colocava o cinto de segurança, perguntou: "Onde vais festejar?" "Por que é que vai festejar?" O Lucas olhou para ele. "Tenho algo importante para fazer. Conduza até ao 3º hospital da cidade C." O Tiago pareceu confuso. "3º hospital da cidade C? Por que é que vai para lá?" Lucas improvisou uma desculpa: "Não vês que o meu braço está engessado? Vou fazer um check-up." O Tiago ficou ainda mais surpreendido. "Não, diz-me a verdade, irmão. Teu pai bloqueou-te a conta bancária." Lucas: "Não, porque é que ele iria bloquear a minha conta bancária se não tinha nada melhor para fazer?" Tiago: "Então como é que vocês acabaram assim? A ir a um sítio como aquele para um check-up?" Não foi culpa de Tiago pelas suas constantes perguntas. A decisão de Lucas de ir para o 3º hospital da cidade C foi realmente ilógica. O 3º hospital da cidade C era um hospital popular para as pessoas comuns. Jovens mestres como Lucas e Tiago não iriam lá mesmo que precisassem de um médico. Aceitaram ir ao Hospital Central da cidade C, uma vez que o atual diretor tinha uma relação próxima com o pai de Tiago e estava a cuidar da geração mais nova. Lucas não conseguiu explicar-se, por isso apenas disse impacientemente: "Por que é que és tão controlador? Eu só quero ir para lá, não posso." Ok. Tu és o doente, tens a palavra final." Tiago, com muito tato, manteve-se quieto e levou Lucas em segurança para o hospital. Antes de sair do carro, Lucas disse a Tiago: "Volta. Eu posso entrar sozinho." O Tiago olhou para ele. "Não precisa mesmo que eu acompanhe." "Não", disse Lucas, e saiu. Tiago hesitou no carro por momentos, ainda preocupado. Depois de Lucas caminhar um pouco, Tiago saiu silenciosamente do carro e seguiu-o. Lucas deu 2 voltas ao átrio de matrículas no 1º andar do 3º hospital da cidade C, mas não viu qualquer sinal de Mateus. Isto sugeria que Mateus talvez tivesse encontrado uma desculpa para o evitar. Lucas suspirou, sentindo-se desanimado, e saiu do barulhento e apinhado átrio de registro. Já tinha perdido a esperança, mas, inesperadamente, ao caminhar pelo pequeno jardim em frente ao edifício do ambulatório em direção à entrada do hospital, encontrou uma figura familiar. Mateus, claramente sem esperar vê-lo ali, deu um passo atrás e perguntou, algo perplexo: "Por que está aqui?" "Eu." Lucas inventou rapidamente uma desculpa: "Vim visitar um amigo." Para que Mateus não acreditasse, acrescentou alguns pormenores: "É o Tiago, aquele que conheceste da última vez. Tem hemorroidas e está aqui internado." Tiago, espreitando das sombras, disse: "Caramba, Lucas, não é assim que se ageia como um irmão." Capítulo 21. Depois de ouvir a explicação de Lucas, Mateus assentiu e disse: "Então vai em frente." Com isto, começou a andar, aparentemente voltando para o ambulatório. Quando se cruzaram, Lucas estendeu a mão e agarrou o braço de Mateus. Mateus parou, olhando para ele.
Os dois estavam muito próximos, e Lucas viu o seu próprio reflexo quase piedoso nos olhos negros de Mateus. Instintivamente, Lucas quis aproximar-se de Mateus. Antes que a razão pudesse assumir o controlo, cedeu, seguindo a sua voz interior, e perguntou: posso ir contigo ver a minha irmã? Mateus olhou por alguns segundos, como se estivesse a pensar em como recusar. Lucas acrescentou rapidamente: não me interpretem mal, não é minha intenção fazer-lhe mal. Só quero desejar-lhe felicidades pessoalmente. Uma bênção não deve ser rejeitada. Mesmo que a pessoa que a ofereceu tenha acabado de lhe confessar o seu amor na noite anterior. Mateus franziu os lábios e assentiu com a cabeça. Com a concordância, Lucas sentiu-se instantaneamente aliviado, até os seus passos se tornaram mais leves. Ergueu o canto da boca, largou o braço de Mateus e liderou o caminho até ao ambulatório. Mateus olhou para as costas de Lucas, sorriu um pouco desamparado e gritou: estás a ir na direção errada. Esta não é a direção certa. Lucas virou-se e viu o sorriso indiferente de Mateus. Ficou atordoado, murmurando: o quê? Mateus, com as suas longas pernas, alcançou em 2 passos largos, dizendo com um sorriso débil: vem comigo. A Lara não está aqui. Está no edifício de internamento ao lado. Todos os edifícios do hospital estavam impregnados do mesmo cheiro desinfetante. Mas, ao contrário do movimentado edifício de ambulatórios, o edifício de internamento era pouco movimentado. Os corredores e as enfermarias estavam notavelmente silenciosos. Do lado de fora da enfermaria de Lara, Lucas parou e disse a Mateus: espero aqui. Por que é que não entras e me cumprimentas? Mateus disse: não, pode entrar. Lucas não recusou e seguiu Mateus até à enfermaria iluminada e silenciosa. 2 camas estavam dispostas lado a lado no quarto. A que estava perto da porta estava vazia. A Lara estava deitada na cama, perto da janela. Ao som da porta a abrir, Lara virou a cabeça e disse: irmão, o que se passa contigo? A sua voz perdeu-se de repente, com o olhar fixo em Lucas, que estava de pé, ao lado de Mateus, com os olhos cheios de uma admiração inabalável. O rosto de Lucas tinha um encanto irresistível para uma jovem. Lara sentiu que o seu coração já estava fraco, e ver aquele irmão tornou os seus batimentos ainda mais irregulares. Ela alisou o cabelo cuidadosamente, sentou-se e perguntou suavemente: irmão, quem é? O Mateus observou as pequenas brincadeiras da Lara e achou-as divertidas. Superficialmente, permaneceu em silêncio, apresentando-lhe simplesmente: este é o meu chefe, Lucas. Esta é a Lara. O Lucas sentia-se sempre à vontade e relaxado perto de raparigas jovens. Sem o mínimo nervosismo, caminhou até à cabeceira da cama, ajoelhou-se para ficar à altura dos olhos de Lara, com um sorriso no rosto, disse-lhe gentilmente: olá, Lara. Sou pelo teu irmão que vais ser operada em breve, por isso vim ver-te. Aquele, Lara, cativou completamente a Lara. Nervosa, mas encantada, a rapariga respondeu sem jeito: obrigada, irmão Lucas. Mateus aproximou-se então e estalou suavemente a língua: TSK, irmão Lucas. Conheces-me tão bem desde a primeira vez que nos encontramos. És tão tranquilo. Lara corou e murmurou baixinho: oh, irmão, não compreendes. Mateus sorriu, pensando: o que é que eu não percebo? Compreendo tanto que tenho preguiça de te contar. Capítulo 22. Lucas puxou um banquinho e sentou-se junto à cama de Lara. Enquanto conversava com Lara, a sua mente repetia o irmão Lucas, de Mateus. Quanto mais pensava nisso, mais incontrolável se tornava o seu batimento cardíaco e as suas orelhas aqueciam um pouco. Mateus também puxou uma cadeira, mas antes que se pudesse sentar, Lara chamou. Irmão, podes fazer-me um favor, disse Lara, com o tom arrastado, um pouco coquete, quase um apelo. Mateus ergueu uma sobrancelha. O quê? A Lara disse: estou com um pouco de sede. Podes descer e pagar-me uma bebida. Lucas, querendo exibir-se perante a irmã, ofereceu: eu vou. Falas com o teu irmão. Lara, sem pensar 2 vezes, agarrou o pulso de Lucas. Não, Lucas, também tens sede. Deixa-me ir, podemos falar. Mateus, conhecendo os pensamentos subtis de Lara, sorriu e disse: solta-te. Deixa de te agarrar ao teu irmão, Lucas. Vou descer e comprar-te alguma coisa. Lara soltou imediata e obedientemente Lucas e disse a Mateus: obrigada, irmão. Lucas aproveitou a oportunidade para se virar e dizer: obrigado, irmão. Mateus fez uma pausa, olhou para Lucas e sussurrou: não grites. Lucas disse deliberadamente: ok, irmão. Mateus riu-se dele, abanou a cabeça e saiu da enfermaria com o telemóvel. Apenas Lucas e Lara permaneceram na enfermaria. Lucas desviou o olhar da porta e olhou para Lara. Quando vai fazer a cirurgia? Quarta-feira que vem, respondeu Lara simplesmente, mudando imediatamente de assunto. Isso não é importante. Enquanto o meu irmão estiver fora, vamos apressar-nos e começar a trabalhar. Lucas ergueu uma sobrancelha. Que negócios? A Lara tinha uma expressão de: já vi isto tudo. Claro que é sobre ti e o meu irmão. Vocês os dois namoram.
Lucas ficou atordoado, imaginando como aquela rapariga podia ser tão inteligente. Não se parecia nada com o irmão. Ao vê-lo em silêncio, Lara pressionou ansiosamente. Lucas, diz-me, vocês os dois namoram? Lucas sorriu e abanou a cabeça, sem tentar esconder nada. Ele simplesmente disse a verdade, não. Eu gosto do teu irmão, e ele não gosta de mim. Para sua surpresa, Lara negou categoricamente, impossível. O meu irmão gosta definitivamente de ti. Eu sei. Ah. Lucas ergueu uma sobrancelha. Como é que descobriu? Lara contou pelos dedos, apresentando-lhe cuidadosamente as provas. Primeiro, o meu irmão nunca trouxe ninguém para me ver. Segundo, quando estavas a falar comigo há pouco, os olhos do meu irmão não se desviaram de ti. Em terceiro lugar, ele estava a sorrir atrás da sua cabeça. Era tão gentil. Nunca o vi sorrir assim para ninguém. Quarto. Lara fez uma pausa, inclinando a cabeça para pensar por alguns segundos antes de continuar. Não consigo explicar bem. Enfim, no momento em que te vi, soube que tu e o meu irmão eram a combinação perfeita. Não me desconfies, a intuição feminina é sempre bastante precisa nesse aspecto. Ouvir isto dela pareceu tão bem fundamentado e convincente. Se Mateus não o tivesse rejeitado na noite anterior, Lucas quase teria acreditado. Levantou os cantos da boca com um sorriso autodepreciativo e disse a Lara, a tua análise é boa, mas eu confessei-me ao teu irmão e não resultou. Lara insistiu, o que é que ele disse? Lucas respondeu, as suas palavras exatas foram, não brinquem comigo. Lara deu-lhe uma palmada na coxa, um pouco animada, e disse, não é óbvio o suficiente. Isso não significa que ele goste de ti. Lucas temeu que as emoções dela pudessem fazer mal ao seu coração, por isso tentou acalmá-la rapidamente. Depois de Lara se acalmar, ele perguntou, achas mesmo? A sério, disse Lara, confiante. Conheço o meu irmão. Se ele não gosta de alguém, vai certamente dizer isso diretamente. Ele dirá, desculpe, não gosto de si, ou, ainda mais diretamente, não gosto de homens. Lucas pensou um pouco e sentiu que o que Lara disse fazia sentido. Mateus não era de medir as palavras. Se quisesse recusar, certamente não diria algo como, não brinquem comigo. Pensando nisso, Lucas sentiu o seu coração subir lentamente do fundo do vale. Lara ponderou por um momento e depois disse, mas Lucas, ainda podes ter de passar algum tempo a perseguir o meu irmão. Ele é um pouco teimoso. Mesmo que tenha sentimentos por ti, se não concordou antes, provavelmente não concordará tão facilmente depois. O Lucas estava agora de bom humor e não achou que fosse grande coisa. Ele assentiu, dando-lhe palmadinhas no peito e assegurando a Lara, não te preocupes, vou definitivamente esforçar-me para te perseguir e esforçar-me para formar uma família com a Lara o mais rapidamente possível. Mais tarde, quando Mateus regressou com as bebidas, Lucas e Lara, num acordo tácito, não tocaram na conversa anterior. Pouco antes de Lucas sair, Lara fez-lhe secretamente um sinal de vamos lá. O Lucas, bastante encorajado, respondeu calmamente com um ok. Capítulo 23. Em todas as relações que Lucas tivera, a mulher sempre fora quem o perseguia. Desta vez, com Mateus, foi a primeira vez na sua vida que o mestre Lucas perseguiu alguém ativamente, e era realmente inexperiente. Ligou a Tiago e perguntou-lhe se conhecia alguma boa maneira de cortejar alguém. Tiago respondeu quase sem hesitar, gaste dinheiro. Compre coisas para as pessoas. Quanto mais caro, melhor. O longo silêncio de Lucas manifestou a sua discordância. Tiago ficou atordoado com o seu silêncio e depois disse, incrédulo, não pode esperar conquistar alguém sem gastar dinheiro. Lucas franziu o sobrolho e retorquiu, não é uma questão de estar disposto a gastar dinheiro. Tiago, o que foi? Lucas lembrou-se da expressão de Mateus quando este lhe devolveu o relógio Rolex, que valia dezenas de milhões, e sussurrou, ele não é do tipo que se deixa levar pelo dinheiro. Tiago, como se estivesse a ouvir uma piada de mau gosto, qual é, irmão, que época é esta? Como é que ainda consegues acreditar em alguém tão inocente? Não estão só a fingir que são ricos. Quem pode dizer honestamente, só gosto do teu dinheiro? O Lucas sentiu que não conseguia continuar a conversa com o Tiago sobre este assunto. Mas a culpa não era do Tiago. Afinal, ao longo dos anos, estiveram rodeados de todo o tipo de pessoas, homens e mulheres, mas raramente, ou nunca, de uma pessoa comum e honesta como Mateus. Não só Tiago tinha dificuldade em compreender os interesses de Mateus, como o próprio Lucas se sentia frequentemente perdido. Falar com Tiago sobre a conquista de Mateus não daria nenhuma resposta útil. Lucas simplesmente mudou de assunto, falou com o amigo por momentos, queixou-se que Sofia voltou a ligar e desligou. Sem conseguir dormir nessa noite, pesquisou online por posts sobre como outros homens conquistavam mulheres. Uns enviavam flores, outros malas, outros batons. Tudo coisas para as quais Mateus não tinha qualquer utilidade. Mais tarde, com a chegada da luz do dia, o Lucas sentiu sono e estava prestes a desligar o telefone quando viu esta resposta. Compreenda-a, entenda o que ela realmente precisa e faça o possível para a satisfazer, ela. Lucas semicerrou os olhos,
pensando sonolentamente que aquela poderia ser a resposta correta. Durante mais uma visita a Lara, Lucas arranjou um pretexto para mandar Mateus embora e perguntou a Lara a sós: do que é que o teu irmão gosta? Tem algum passatempo? Lara piscou o olho e respondeu: o meu irmão é mesmo muito aborrecido. Não tem nenhum passatempo em particular. Se tivesse de dizer, provavelmente gosta de cozinhar e adora ser elogiado pela sua comida deliciosa. Lucas franziu o sobrolho ao ouvir isto. O que deve ele fazer? Será que a sua forma de cortejar alguém obrigando-a a cozinhar para ele? Parecia tão falso. Mas lembrou-se do posto que vira nesse dia e imaginou que, como Mateus gostava de cozinhar, deveria experimentar. Então, nessa noite, depois de sair do terceiro hospital da cidade C, Lucas perguntou corajosamente: Mateus, podes preparar-me uma refeição? Mateus olhou de soslaio, com os olhos inquisitivos. Lucas sentiu-se culpado por perseguir tanto alguém, por isso mentiu instintivamente: o meu aniversário está a chegar. Mateus perguntou: quando é? Lucas não pensou duas vezes e respondeu: qualquer hora é boa. Mateus, estou a perguntar, quando é o teu aniversário? Lucas ficou atordoado por momentos, mas finalmente, cansado de inventar uma mentira atrás da outra, desistiu e contou a verdade. Em breve, disse ele, daqui a 7 ou 8 meses. Mateus ergueu-lhe uma sobrancelha por um momento, depois levantou o canto da boca, incapaz de conter um sorriso. Capítulo 24. Lucas conseguiu finalmente comer a refeição de Mateus. Carne salteada, ovos picantes picados, lulas salteadas picantes, rebentos de bambu salteados e uma panela de sopa de algas e costela de porco. Para 2 pessoas, 4 pratos e uma sopa, uma refeição perfumada, perfeitamente confeccionada. Lucas tinha sido ensinado desde pequeno a nunca falar enquanto come, nunca falar enquanto dorme, pelo que raramente falava enquanto comia. Mas depois de terminar a refeição e de largar os pauzinhos, começou a cobri-lo de elogios. Mateus, a tua comida é incrível. É tão deliciosa. Estou um pouco cheio, mas ainda quero continuar. Já fui a muitos restaurantes de Yunnan, mas o vosso é diferente. Tem aquele sabor especial. Não consigo descrever por palavras, é simplesmente delicioso. Os elogios de Lucas eram infinitos, cada um vindo do coração. Até que Mateus disse: está quase bom. Se continuar a elogiar-me assim, terei de cozinhar para si amanhã. Lucas finalmente parou. Mateus pegou nos seus pratos e foi para a cozinha lavá-los. Lucas encostou-se ao batente da porta, olhando para a figura alta e direita de Mateus. Então, tardiamente, lembrou-se que Lara tinha dito que o irmão gostava de ser elogiado pela sua deliciosa comida. Ficou em silêncio por um momento e depois não pôde deixar de perguntar a Mateus: adoro a tua comida. Estás satisfeito? O Mateus não parou de se mexer nem olhou para ele. Simplesmente respondeu: muito feliz. O Lucas assentiu e disse: que bom. Então, percebeu que as suas palavras não estavam corretas, como se estivesse a obrigar a comer só para agradar a Mateus. Nesse momento, o Mateus olhou para ele. O coração de Lucas apertou-se e explicou rapidamente: não me interprete mal, não foi isso que eu quis dizer. Eu também estou feliz. Só queria saber se está feliz. Um leve sorriso cruzou os olhos de Mateus, e este sussurrou: eu sei, não estou enganado. Depois de terminar de falar, desviou novamente o olhar, voltando a limpar a sujidade da louça. Lucas observou em silêncio, sem ousar falar mais, temendo cometer um erro. O ambiente era tranquilo, mas felizmente confortável e natural, pelo que ninguém se sentiu constrangido. Mateus só se virou para Lucas depois de lavar toda a louça e de limpar a água do lava-louças com papel de cozinha. Falou primeiro, quebrando o silêncio e deixando escapar: a Lara gosta muito de ti. Lucas ficou momentaneamente sem palavras. O quê? Não foste ao hospital vê-la no outro dia, e ela perguntou-me por que é que eu não te trouxe. O tom de Mateus era calmo como sempre, mas Lucas sentiu inexplicavelmente uma emoção subtil. Ele ergueu uma sobrancelha, hesitante, mas confiante, perguntando: estás com ciúmes? Mateus gelou, amassou o lenço de papel úmido na mão e deitou-o para o lixo, dizendo calmamente: se achas que sim, que assim seja. Lucas voltou a perguntar: com ciúmes de mim ou dela? Mateus não sabia como responder a esta questão. Após uma longa pausa, disse simplesmente: de qualquer forma, tu decides. Claro que Lucas não tinha realmente decidido nada, apenas franziu os lábios, entusiasmado. Capítulo 25. No dia da cirurgia de Lara, Lucas faltou à aula para ir esperar com Mateus à porta da sala de operações. A cirurgia correu bem, e o médico disse que ela poderia regressar a casa para recuperar, depois de cerca de uma semana no hospital. No entanto, ela precisava de ser extremamente vigilante e evitar a fadiga excessiva e o stress emocional. Mateus ficou quieto, de pé, ouvindo em silêncio durante todo o tempo, abanando a cabeça ocasionalmente para indicar que tinha prestado atenção. Lucas, por outro lado, agia mais como o irmão mais velho de Lara, bombardeando o médico assistente com perguntas até que este se mostrasse impaciente. Por coincidência, o dia em que Lara teve alta do hospital foi o dia em que o gesso de Lucas foi removido.
Planeava levar Lara para casa com Mateus de manhã, em seguida, ir ao hospital popular para ele próprio remover o gesso à tarde. Mas nem Mateus nem os seus irmãos concordaram. Pior ainda, Lucas não só não conseguiu levar Lara para casa, como Lara até mandou Mateus acompanhá-lo na remoção do gesso. Lucas, na sua inexperiência, presumiu que o gesso seria tudo o que precisava. Chegou a planear conduzir para que Mateus pudesse descansar no lugar do pendura. Mas, na realidade, o braço, recém-gesso, parecia completamente inútil. Era visivelmente mais fino do que o outro braço, e a articulação do pulso estava um pouco rígida. Claro que Mateus voltou a conduzir na volta. O Lucas estava a sentir-se um pouco desanimado, olhando pela janela, e pouco falou durante todo o caminho. O carro parou em frente à aldeia de Languiue Bay. Mateus olhou para Lucas, com os olhos fixos no seu braço pálido, magro e ainda com um ar doentio. Lucas, profundamente consciente do seu olhar, baixou o olhar e disse, em tom de autodepreciação, é feio, não é? Na verdade, não. Mateus fez uma pausa e sussurrou, ainda dói. Lucas apertou-lhe o pulso e respondeu descontraidamente, nada mal, só um bocadinho. Uma beliscada ajuda? Perguntou Mateus, estendendo a mão. Lucas assustou-se e, hesitante, ofereceu o pulso. Mateus segurou com as duas mãos, massageando do pulso para cima, ao longo do antebraço. O carro estava silencioso. A luz dos postes de iluminação incidia no carro, projetando o contorno de Mateus num tom quente. As palmas das mãos estavam quentes, a textura ligeiramente áspera, marcas de anos de trabalho árduo. Lucas observava-o calmamente, o coração a bater forte, a boca até seca. Quando um velho demonstrava ternura, isso podia ser realmente fatal. Lucas achou difícil resistir a Mateus daquela maneira. Havia coisas que não queria dizer, mas que agora não conseguia. Chamou Mateus e, após receber uma resposta, disse, não me estou a sentir bem. Mateus não parou, continuando a massajar os seus músculos doridos e fracos. Ao fazê-lo, disse, eu sei. Lucas, não queres perguntar porquê? O Mateus olhou para ele. Posso perguntar? Claro. Lucas fez uma pausa e acrescentou, mesmo que não queiras perguntar, não queiras ouvir, eu quero dizer-te na mesma. Mateus voltou a baixar os olhos e sussurrou, se eu quiser ouvir, diz-me. Lucas, observando a sua expressão concentrada, disse um pouco magoado, quero perseguir-te como deve ser, comprar flores, conduzir até lá secretamente, sem te dizer, e depois voltar para te surpreender. É uma coisa tão simples, mas não posso fazer isso agora. Capítulo 26. Mateus nunca imaginou que o filho da juventude do céu tivesse perdido o seu espírito juvenil por causa dele. As pontas dos seus dedos pararam e ele olhou para cima para encontrar o olhar de Lucas. Quando os seus olhares se cruzaram, sentiu um estranho impulso. A piedade do filho pródigo é muito preciosa. Mateus olhou para si mesmo refletido nos olhos de Lucas, perguntando-se o que haveria naquele homem quieto e taciturno que merecesse tamanho favoritismo. As emoções invadiram-lhe o peito. Mateus tentou controlar-se durante muito tempo, mas, no final, não conseguiu reprimir a saudade que lhe crescia no coração. Sussurrou, não fique chateado com isso. Posso esperar até melhorar. Lucas murmurou, os olhos clareando ao encará-lo, e a sua tristeza desapareceu. Pensara que a disposição de Mateus para o persuadir fosse a concessão definitiva. Mas não esperava que, quando Mateus o fosse ver no dia seguinte, trouxesse um vaso de flores. Um vaso vermelho tijolo cheio de terra fresca e úmida. Lucas olhou para a planta que emergia do solo, para a flor vermelha vibrante, os seus botões vermelhos vibrantes acentuados pelas folhas verdes, e sentiu como se o seu coração estivesse prestes a saltar do peito para as nuvens. Olhou para o Mateus com um sorriso nos olhos e perguntou, o que quer dizer com dar-me rosas? Mateus bateu 2 vezes na lateral do vaso com os seus dedos finos e corrigiu sem rodeios, são rosas. Lucas ignorou e perguntou de outra forma, por que é que me deste flores? Mateus olhou para ele 2 vezes e enfatizou, de forma ainda menos romântica, são plantas envasadas. As sobrancelhas de Lucas curvaram-se num sorriso. Através daqueles olhos sorridentes, avistou vagamente um certo homem teimoso, e um ligeiro rubor surgiu nos seus ouvidos. Após 2 semanas de reabilitação diligente, o braço lesionado de Lucas estava quase totalmente curado. Depois de poder voltar a conduzir, a primeira coisa que Lucas fez foi cumprir a sua promessa. Ligou discretamente a Lara, perguntou-lhe a morada e, de seguida, pegou nos 2 ramos de flores recém-comprados e foi diretamente para a casa de Mateus. Havia 2 ramos porque a Lara também tinha um para ela. Preparou um ramo de lírios para Lara. Assim que entrou, entregou-lhe e disse, para celebrar a sua alta. Este buquê está com 2 semanas de atraso, mas é uma oportunidade perfeita para desejar saúde à Lara para o resto da vida. Que perfume delicioso! Obrigada, Lucas. A Lara adorava flores. Baixou a cabeça, respirou fundo algumas vezes e sorriu alegremente. Lucas rezou em silêncio para que o irmão gostasse de flores tanto quanto ele. Entregou outro buquê a Mateus. Mateus pegou nele, o seu belo rosto perfeitamente combinado com as rosas. Nesse momento, enquanto conversavam com Lara,
as suas palavras de bênção saíram prontamente dos seus lábios. Mas agora, diante de Mateus, o normalmente eloquente Lucas estava menos articulado. Ponderou por um momento, mas, no final, incapaz de inventar uma desculpa decente, só conseguiu dizer casualmente a Mateus: "Isto é para ti." Mateus perguntou: "Por que eu?" Lucas enfatizou: "Isto é uma rosa." O Mateus sorriu, mas não discutiu. Simplesmente pegou numa pétala solta e rodou-a delicadamente entre os dedos. Lucas, inexplicavelmente, sentiu como se as torções de Mateus não fossem sobre pétalas de flores, mas sim sobre o seu próprio coração pretensioso, apaixonado. Incapaz de se controlar, disse a Mateus diretamente, mesmo à frente de Lara: "Porque gosto de ti." Capítulo 27. Certa noite, durante o jantar em casa, a Lara mordeu os pauzinhos e perguntou ao Mateus do outro lado da mesa: "Irmão, quando é que vais concordar com o Lucas?" Mateus estava na dúvida se deveria demitir-se após o prazo de 3 meses ou continuar a trabalhar como motorista de Lucas. Ao ouvir a voz de Lara, gelou por um momento, depois saiu do transe e perguntou: "O quê?" Lara apoiou o queixo na mão e disse, com um tom de queixa: "O Lucas anda atrás de ti há tanto tempo, e tu não rejeitaste nem aceitaste. Deixaste-o à espera." "Está bem." Mateus ficou em silêncio por um momento. Ainda é jovem. Não se envolva nessas coisas. Lara não conseguiu evitar revirar os olhos. Sim, sou muito nova. Não percebo o que significa quando alguém te dá rosas vermelhas, nem percebo que as palavras "gosto de ti" têm a ver com amor. Mateus. Graças a Lara, o Mateus teve uma rara noite sem dormir. Na escuridão, estava deitado na cama, a revirar-se na cama, a sua mente a passar imagem após imagem, cada uma relacionada com Lucas. Ao recordar o passado, questionou-se, perguntando-se seriamente, se sentia alguma coisa por Lucas. Como poderia não ter nenhum? Mateus podia mentir aos outros, mas não tinha de mentir a si próprio. Na verdade, fora o primeiro a apaixonar-se. Apaixonou-se por Lucas à primeira vista, desde o momento em que se conheceram naquela noite chuvosa. Lembrou-se de Lucas, parado à chuva torrencial sob um guarda-chuva transparente, todo o seu corpo exalando uma pálida fragilidade, como um cogumelo transparente e solitário, parado silenciosamente numa planície no meio de trovões e relâmpagos, fazendo com que alguém o quisesse proteger sem qualquer motivo. Não que Mateus não tivesse pensado num futuro com ele. Mas não tinha a certeza se conseguiria aproveitá-lo. No dia em que Lucas lhe confessou o seu amor pela primeira vez, Mateus sentiu um conflito e uma paixão que nunca tinha sentido antes. O escolhido apaixonara-se por ele, que era comum, e queria arrancar-lhe o coração, segurá-lo nas mãos e deixar que Lucas o arrancasse e mexesse como quisesse. Mas ele estava com medo. Tinha medo que Lucas estivesse apenas a brincar, e ainda mais medo de que Lucas estivesse a falar a sério, e não se podia dar ao luxo desse tipo de seriedade. Quando disse: "Não brinquem comigo", o Mateus estava a pensar: se não vais ficar triste por minha causa, então, quer estejas a brincar ou não, estou disposto a aceitar. O que mais temia não era outra coisa, mas a tristeza de Lucas. As palavras da Lara hoje tocaram um ponto sensível no Mateus. De repente, percebeu que talvez os seus próprios problemas não resolvidos fossem suficientes para deixar Lucas triste. Mas não era claramente essa a sua intenção. Um pouco depois das 3 da manhã, Mateus sentiu como se finalmente tivesse descoberto, como um beco sem saída que tinha forçado o seu caminho para um novo mundo. Pegou no telemóvel e enviou uma mensagem simples para Lucas no WeChat. "Vejo-te amanhã." Embora se vissem todos os dias, desta vez não veria Lucas como motorista. Achou que Lucas entenderia o que ele queria dizer. Capítulo 28. Lucas acordou e viu a mensagem de Mateus. Ligou imediatamente para perguntar onde estava. A voz de Mateus, misturada com o farfalhar do vento, ecoou: "Vi a tua casa." Lucas levantou-se imediatamente e vestiu-se, dizendo freneticamente: "Vou buscar-te." Mateus riu-se baixinho: "Não é preciso. Espera em casa. Chego já." Lucas estava prestes a dizer algo quando ouviu uma súbita agitação do lado de Mateus. A voz de um homem estranho ouvia-se intermitentemente, gritando algo: "É só, arrogante, certo? Liga-me." Algo estava errado. Lucas franziu o sobrolho, agarrando o telemóvel. "Mateus. O que se passa aí?" "Nada." As palavras de Mateus foram abafadas pela conversa caótica. Alguma coisa devia ter acontecido. O Lucas estava terrivelmente nervoso. Sem perder tempo, desligou o telefone, vestiu-se e saiu a correr, apanhando o pedaço de madeira do quintal antes de sair. Ao sair da aldeia, avistou Mateus de imediato. Mateus estava rodeado por 4 homens. Esquivou-se a um pontapé de um dos homens de cabelo loiro, mas não conseguiu esquivar-se a um soco de outro homem careca, que levou um golpe no ombro. Os olhos de Lucas estavam vermelhos de raiva. Correu desesperadamente, balançando o seu pedaço de madeira e atingindo os homens na nuca. Os homens ficaram atordoados durante alguns segundos. Nesses poucos segundos, Lucas já tinha corrido para o círculo e parado em frente a Mateus. O jovem mestre Lucas praticava Sanda e Taekwondo desde a infância, por isso lidar com esta escumalha era canja.
Agarrou um homem alto e de aspecto feroz que estava próximo, colocou o pedaço de madeira à volta do seu pescoço e apertou-o com mais força, perguntando: diz-me, quem te enviou? O homem alto não disse nada ao princípio, mas os outros, tendo recuperado, avançaram lentamente para o atacar novamente. Lucas troçou, ignorando os outros. Baixou o cajado alguns centímetros, encarando o homem alto com intenção assassina. O homem alto não era de recuar facilmente, mas o olhar de Lucas assustou-o. Suspeitou até que Lucas o mataria ali mesmo se não falasse. Fez imediatamente sinal aos outros e, quando alguns não se aperceberam, simplesmente gritou: esperem. Estou ofegante, a tossir, não consigo respirar. O cúmplice parou, olhando cautelosamente para Lucas e Mateus. Mateus não se atreveu a agir precipitadamente, protegendo Lucas por trás, temendo um ataque surpresa. Lucas cerrou o punho com um pouco mais de força. Diz-me, quem é? O rosto do homem alto ficou vermelho e, finalmente, sem se conseguir conter, confessou a verdade: é o Daniel. Lucas ergueu uma sobrancelha. Daniel. O homem alto: sim, sim. Lucas ponderou por um momento, depois compreendeu o que estava a acontecer. Se adivinhou bem, provavelmente foi a Sofia quem, chateada por o Mateus a ter mandado parar da última vez, foi queixar-se àquele desgraçado do Daniel. Lucas estava prestes a dizer algo quando o homem de cabelo amarelo saltou de repente por trás dele, sacou de uma faca dobrável e esfaqueou nas costas. Cuidado, gritou Mateus, saltando para bloquear as costas de Lucas e pontapeando o homem com a faca na barriga. O homem cambaleou, e a ponta da faca desviou-se, abrindo um corte ensanguentado no ombro de Mateus. Lucas virou-se e viu o sangue no ombro de Mateus. A sua mente zumbia e a sua fúria atingiu instantaneamente o auge. Capítulo 29. Estas pessoas estão condenadas a sofrer por magoarem a pessoa que Lucas ama mesmo em frente à sua própria casa. Lucas não pretendia recorrer à violência, mas era agora implacável. Em minutos, os 4 homens caíram no chão. 3 desmaiaram completamente, e os restantes agarraram a barriga, gemendo de dor, incapaz de se articular. Lucas largou o bastão, com o olhar ainda feroz, e disse a Mateus em voz grave: vem comigo para o hospital. Mateus abanou a cabeça. Não é grave. Apenas um medicamento. Lucas estava ansioso por tratar o seu ferimento, por isso não insistiu em ir ao hospital e levou-o de volta para a aldeia. A aldeia tinha um kit profissional de primeiros socorros, completo com tudo o que era necessário para tratar ferimentos. Os dois sentaram-se lado a lado no sofá, e Lucas pediu a Mateus que tirasse a camisola. Mateus hesitou por um momento, depois obedeceu em silêncio, revelando a parte superior do corpo musculada. O ferimento não era profundo, estendendo-se do ombro até à borda da clavícula, com 5 centímetros de comprimento. As sobrancelhas de Lucas estavam franzidas e, enquanto limpava a ferida com iodo, parecia que a faca lhe estava a cortar o coração. Sentiu mais dor do que o Mateus. Depois de tratar a ferida, a sua testa ficou coberta de suor, ainda mais do que a de Mateus. Mateus não dissera uma palavra, mas sentia muitas dores e respirava com dificuldade. Só depois de Lucas guardar o kit de primeiros socorros é que respirou fundo, sentindo-se um pouco aliviado. O Lucas pousou o kit de primeiros socorros casualmente na mesa de centro. Sem olhar para Mateus, baixou os olhos e ligou a Tiago, pedindo-lhe que trouxesse os seus homens para destruir todos os mantimentos de Daniel na cidade A. Disse-lhes para simplesmente dizerem que tinha sido Lucas a fazer aquilo. Depois de terminar a chamada, Mateus falou. Estou bem. A ferida vai sarar daqui a uns dias. Tu. Nunca tinha dito tais palavras antes, e foi um pouco embaraçoso, mas mesmo assim disse. Não se zangue comigo. Olhe apenas para mim, ok? Lucas sussurrou, não estou zangado contigo. Mateus, então por que é que não olhas para mim? Lucas cerrou as palmas das mãos. Custa ver-te. Mateus suspirou e estendeu a mão para beliscar o queixo de Lucas. Com uma ligeira pressão da ponta dos dedos, obrigou a cabeça a erguer-se para que os seus olhares se cruzassem. Ao ver o seu rosto, Lucas sentiu-se inexplicavelmente mais desolado. Perguntou a Mateus, por que é que bloqueou isto para mim? Mateus pensou profundamente por um momento antes de dizer, não sei. Não pensei muito sobre isso na altura. Apenas senti que não podia deixar que te magoassem. Lucas franziu os lábios. Estás com pena de mim porque não posso ir atrás de ti. Desta vez, Mateus respondeu rápida e confiantemente, não. Então o que é? Mateus olhou em silêncio por um momento, como se finalmente tivesse decidido. Ele sussurrou, porque gosto de ti. Capítulo 30. O Lucas ficou atordoado. Por momentos, não teve a certeza se o gostar que Mateus queria dizer era o mesmo que ele próprio entendia por gostar. Queria perguntar, mas uma camada de medo toldou-lhe o coração e não se atreveu a falar. Vendo o seu silêncio, Mateus explicou, porque gosto de ti, não suporto ver-te magoar-te. Percebes? Tendo chegado até aqui, seria uma pena não compreender. Lucas assentiu levemente, lembrando-se do que Mateus lhe tinha dito antes. Ele disse, perguntaste-me antes se te queria perseguir ou apenas namoriscar.
Não respondi porque não achei necessário. Não estava a brincar, estava a falar a sério. E tu? Disseste que gostavas de mim, também estás a falar a sério. Mateus olhou para ele e disse, eu não brinco com sentimentos. Lucas perguntou, pode provar. Como? Por aqui, disse, inclinando a cabeça para trás e dando um beijo leve no canto da boca de Mateus. A respiração de Mateus engasgou-se, todo o seu corpo se tensionando inconscientemente. Lucas não se beijou durante muito tempo, apenas 2 breves segundos, e depois foi-se embora. Mas o seu olhar permaneceu nos lábios de Mateus e disse suavemente, agora é a tua vez. Mateus riu-se, com um raro toque de arrogância nas palavras, com o teu nível, o que consegues provar? Lucas ergueu uma sobrancelha. O que quer dizer? Aqui está a prova. Depois de dizer isto, Mateus agarrou a lateral do pescoço de Lucas e baixou a cabeça para o beijar firmemente. Foi um beijo completamente inesperado. Mateus, tão composto e contido, abraçou o beijo como um lobo solitário na pradaria, uma ferocidade emanando de todo o seu ser. Não contente com um beijo fugaz, abriu os lábios de Lucas, entrelaçando-os. O som da água a jorrar quebrou o silêncio, quase inaudível. Lucas sentiu-se tímido, o coração acelerado como se estivesse prestes a explodir, mas as suas mãos agarraram-se instintivamente a Mateus, querendo roçar-se na sua carne e sangue. Não soube quando passou de sentado para deitado de costas. O sofá macio e espaçoso era incrivelmente confortável, acomodando 2 homens maduros. Quando recuperou os sentidos, Mateus baixava a cabeça, mordendo-lhe delicadamente o pomo de Adão. Um impulso repentino invadiu-o. Lucas estava inquieto, com o queixo erguido, os dedos agarravam a ponta do sofá, as pontas a ficarem brancas. Um resquício de sanidade mental lembrou de que aquele não era o momento. Abriu os olhos turvos, olhou para o cabelo curto e escuro de Mateus e sussurrou, hoje não. O teu ombro está ferido. Mateus beijou-lhe a lateral do pescoço, o peito a tremer suavemente contra as costelas enquanto ria. Então, Mateus pegou-lhe nas mãos, entrelaçando os dedos, e apertou-as contra a cabeça, dizendo em voz baixa, qual é o problema? Não precisas dos teus ombros. Lucas abriu os olhos e, sob o controle absolutamente poderoso de Mateus, viu o desejo masculino mais primitivo. A faísca acendeu. No final, Lucas foi carregado para o duche por Mateus. Antes de perder a consciência, 2 pensamentos vagos passaram-lhe pela mente. Em primeiro lugar, Mateus era demasiado forte. O outro, os ombros de Mateus, não se podiam molhar. Capítulo 31. O Lucas dormiu até à tarde. Quando acordou, as cortinas estavam fechadas, mas a luz ainda entrava pelas frinchas, lançando um fio de calor. Virou-se de lado, de costas para Mateus, sentindo o calor de Mateus a envolvê-lo por trás. Uma sensação indescritível de felicidade espalhou-se silenciosamente pelo seu peito. Com medo de tocar na ferida no ombro de Mateus, Lucas rebolou cautelosamente. Acordado. Mateus falou primeiro, baixando os olhos para o rosto de Lucas enquanto falava, os braços firmemente à sua volta, um leve sorriso a brincar nos lábios. Sim. A voz de Lucas estava tão rouca que era ininteligível, surpreendendo até a si próprio. Pigarreou sem jeito antes de perguntar, que horas são? Um pouco depois das 2. Já é de tarde. O Lucas ficou surpreendido. Tentou levantar-se para verificar as horas no telemóvel, mas a dor na lombar derrotou-o. Gemeu e caiu de novo na almofada. Mateus acariciou-lhe os cabelos e persuadiu-o gentilmente, calma. Vou buscar o que quiseres. Sentindo-se um pouco envergonhado, Lucas enterrou a cabeça na almofada e murmurou, o meu telemóvel. Mateus estendeu a mão, tirou o telemóvel do criado mudo e entregou-lhe. O Lucas desbloqueou o ecrã e verificou as horas. De facto, já passava das 2 da tarde. Atirou o telemóvel para o lado e murmurou, porque dormi tanto. Mateus ficou em silêncio por um momento, depois acrescentou, talvez eu esteja demasiado cansado. O Lucas achou isso interessante. Olhou para Mateus por um instante e chegou a uma conclusão firme, és bastante complacente. Mateus sorriu e ergueu uma sobrancelha. Sou. Você é. Lucas olhou para Mateus, vendo aqueles olhos negros como tinta, e inexplicavelmente lembrou-se de como era feroz e capaz quando estava excitado. Ao pensar nisso, as suas orelhas coraram ligeiramente, e não pôde deixar de acrescentar em voz baixa, mas, tem o direito de ser complacente. As palavras foram bastante úteis. Mateus abraçou Lucas com mais força, sorrindo, obrigado pelo elogio. Lucas olhou para ele e perguntou, insinuando, obrigado pelo elogio de quem? Mateus ponderou a sua resposta, depois, de repente, compreendeu o que Lucas queria dizer. Obrigado, namorado, pelo elogio, disse, baixando a cabeça para beijar a testa do namorado. Lucas abraçou de volta, satisfeito, é assim que deve ser. Lá fora, o céu estava limpo. Os pardais voavam de longe, pousavam na varanda e espreitavam com curiosidade. Lá dentro, a vida tranquila e pacífica era pacífica. Por entre o alegre chilrear dos pássaros, os amantes abraçaram-se. 3 meses depois, Mateus demitiu-se.
Lucas perdeu o emprego de motorista, mas arranjou um namorado com uma identidade mais genuína. Fim do livro.